Apesar de ter despertado a classe divina de imortal da espada infinita, a minha noiva gozou comigo, dizendo que era o lixo mais inútil de todos. Ela não só me humilhou em público e quis anular o noivado, como até se atirou para os braços do meu irmão. Tudo porque o meu irmão despertou a classe super rara de mago sagrado de duplo elemento, capaz de dominar o campo de batalha com um simples mover de dedos. Mas eu despertei a classe de espadachim desprezada por todos, porque para um espadachim atingir o seu potencial máximo, é preciso gastar uma fortuna em recursos a qualquer custo para se destacar. No entanto, uma família comum não consegue suportar essas despesas. Por isso, eles tinham a certeza de que eu nunca me tornaria forte. Mas, perante isso, eu apenas soltei um riso frio e indiferente, porque o que eles não sabiam é que eu despertei o talento da intenção de espada infinita, ativando assim a única classe oculta, imortal da espada infinita. Todas as minhas habilidades de espada evoluíram para habilidades exclusivas de um imortal da espada. Intenção de espada das 10 direções, retorno das 10.000 espadas. Técnica da espada voadora. Cada uma delas é uma existência poderosa, capaz de destruir os céus e a terra. O mais importante é que a classe de espadachim é a mais desprezada do mundo, por isso os livros de habilidades de espadachim são extremamente comuns e baratos. E depois de esses livros de habilidades inúteis chegarem às minhas mãos, todos se podem transformar em golpes mortais, de nível imortal da espada. O meu irmão, tão bajulado por todos, provavelmente não aguentaria um único golpe meu. Nem mesmo aquelas existências supremas com equipamento de nível épico e mítico. Comparadas comigo, não passam de formigas. Quanto mais aquelas pessoas de vistas curtas que me humilharam, vou fazê-los ajoelhar-se à minha frente, a morrer de arrependimento. Mas, por agora, o que mais preciso é de prática. Afinal, embora eu tenha habilidades divinas, ainda não as dominei por completo. Para os exames da Academia Militar da Federação daqui a meio mês, tenho de me familiarizar com a minha força de combate o mais rápido possível. E a forma mais rápida é entrar num reino secreto para combater. No dia seguinte cheguei ao reino secreto para novatos, a Floresta das Trevas. Os monstros aqui variam do nível 1 ao 10. Um reino secreto de baixo nível como este, nem merece ser mencionado perante a minha classe absurda de imortal da espada. Mas a razão pela qual escolhi este reino secreto de nível relativamente baixo, foi para testar primeiro as minhas próprias capacidades. Em segundo lugar, queria conquistar toda a Floresta das Trevas sozinho, porque se alguém completar um reino secreto a solo, recebe uma peça de equipamento mítico, não só não tem restrições de nível, como também melhora à medida que o nosso nível sobe, possuindo bônus de atributos poderosos e raros. É um equipamento mítico que enlouquece inúmeros portadores de classe. No entanto, desde que as regras surgiram, nunca ninguém conseguiu conquistar um reino secreto sozinho estando no mesmo nível. Pelo contrário, inúmeros portadores de classe morreram dentro dos reinos secretos. Depois de entrar no reino secreto, as minhas roupas também mudaram de acordo com as regras. Não só as minhas roupas se tornaram numa armadura esfarrapada, como também seguravam uma espada de madeira insignificante. Todo o meu corpo exalava um ar de pobreza. Mal tinha entrado, vi uma equipa de 10 pessoas a lutar. E, para minha surpresa, o meu irmão Lincoln estava no meio deles. Ao lado dele estava minha ex-noiva, Liu Huyan. Ao ver a minha aparência miserável, ela disse com o rosto cheio de desprezo: "És mesmo um pervertido. Até me segues." Ao ouvir aquele tom desdenhoso, quase que parti os dentes a ranger. Respondi friamente: "Tu? Achas que mereces?" Estas palavras enfureceram tanto Liu Huyan, que ela quis dar-me uma bofetada. Mas eu, com um gesto casual, agarrei-lhe o pulso. Liu Huyan gritou de dor, e fazendo beicinho, pediu ajuda a Lin Kong, que estava ao lado. Ao ver esta cena, Lin Kong franziu o sobrolho e disse: "Irmão, estás a passar dos limites." Ao ver a reação do meu irmão, não pude deixar de rir friamente por dentro. Ele ia mesmo virar-se contra mim por causa de uma mulher. Entretanto, todos os monstros à volta foram eliminados pela equipa. Todos viraram a sua atenção para mim. Um guerreiro, que parecia ter bom equipamento, disse com uma expressão de nojo: "Lin Kong, se vais trazer o teu irmão vamos ter de cobrar mais, caso contrário não conte conosco." Antes que eu pudesse dizer alguma coisa, várias pessoas ao lado também começaram a fazer comentários sarcásticos. "É isso mesmo, não aceitamos pesos mortos. Se um espadachim não tem dinheiro para gastar em equipamento, é melhor ir para casa cultivar a terra. Isto aqui não é brincadeira." Ao ouvir o escárnio de todos, cerrei os punhos com força. Este mundo é mesmo assim. Todos se curvam perante os fortes e desprezam os fracos. E eu, para piorar, sou da mais reles das classes, um espadachim inútil. Mas, mais cedo ou mais tarde, vou fazê-los tremer e ajoelhar-se aos meus pés. Respirei fundo e acalmei a minha mente agitada. Ignorei-os e continuei a andar para frente a passos largos. Vendo-me agir assim, Lin Kong perguntou com indiferença: "Vais para a morte certa?" Liu Huyan olhava fixamente para as minhas costas. O desprezo nos seus olhos era evidente. "Lin Kong, por que te preocupas com ele? Podes tomar conta dele por um momento, mas será que consegues fazê-lo para sempre?"
Ele é um espadachim inútil, nunca terá sucesso na vida. Mas, ao ouvir isto, um sorriso desdenhoso formou-se nos meus lábios. Calem-se, bando de inúteis. Ao ouvir isto, Ling Kong ficou exasperado e estava prestes a explodir. Mas, no segundo seguinte, uma expressão de choque tomou conta do seu rosto. E o mesmo aconteceu com os outros, como se tivessem visto algo terrível. Ficaram todos de boca aberta, ao ver-me lançar casualmente a espada de madeira partida que tinha na mão, e gritar em voz baixa: "Cavalgar a espada!" E a espada de madeira partida começou a crescer com o vento. Num piscar de olhos, transformou-se numa espada gigante de 2,5 metros, envolvida por um brilho tênue. A aura aterradora da espada levantou uma rajada de vento, e em seguida, sob os olhares aterrorizados de todos, saltei para cima da espada gigante, transformando-me num feixe de luz que rasgou os céus. Num instante desapareci, deixando todos paralisados, sem conseguirem recuperar do choque durante muito tempo. Após 2,5 minutos de silêncio, a multidão explodiu em alvoroço. Que raio de espadachim é este? Os espadachins voam por acaso? Alguém me pode dizer de onde raio saiu aquela espada gigante? Será que este tipo tem equipamento mítico? Naquele momento, todos ficaram de queixo caído. Até o Ling Kong ficou completamente mudo. E Liu Huyan, que estava ao lado, ainda não tinha recuperado do choque. As suas pupilas tremiam, completamente chocada. Isto é um espadachim inútil? Estás a dizer-me que isto é um espadachim inútil? Meu Deus do céu! Com que espécie de monstro é que anulaste o meu noivado? Embora Liu Huyan não soubesse o quão forte eu realmente era, o simples facto de conseguir voar numa espada era suficiente para chocar todos os profissionais da federação, pois nunca antes tinha aparecido um espadachim que voasse. Entretanto, eu já tinha chegado ao centro da Floresta Negra, montado na minha espada. De pé sobre a lâmina gigante, o meu corpo emanava uma luz ofuscante. Como um sol dourado a olhar de cima para todos os seres vivos, envolto numa aura de espada cortante. Inúmeras habilidades eram lançadas das minhas mãos como se não custassem nada. Intenção da espada das 10 direções. 10.000 espadas retornam à origem, acompanhadas por estrondos que ecoavam pelos céus. Incontáveis auras de espada cruzavam-se, fazendo a própria terra tremer. Mesmo a equipa de Ling Kong, a 10.000 metros de distância, mal conseguia respirar sob a pressão infinita e a aura da espada. Eles apenas viam a Floresta Negra envolta em camadas de aura de espada, que se entrelaçavam no vazio para formar uma cortina infinita de lâminas, emanando uma aura terrível. No momento seguinte, a intenção da espada que preenchia os céus infindável, juntou-se lentamente numa massa de luz ofuscante seguida por um estrondo ensurdecedor. A escuridão que cobria a Floresta Negra dissipou-se por completo sob o poderoso impacto. Num instante, a floresta mergulhou num silêncio mortal. Passado um longo tempo, Ling Kong disse confuso: "O que aconteceu?" De seguida, todos decidiram ir imediatamente ao centro para investigar. Pelo caminho ficaram chocados, pois toda a Floresta Negra estava agora coberta de cadáveres. Por todo lado viam-se os corpos de monstros comuns, uma visão horrível, e até se viam ocasionalmente 1 ou 2 monstros de elite. Desde a periferia até ao centro, não se encontrava uma única criatura viva. Ao ver este cenário, Ling Kong ficou completamente estupefacto. Apesar de ter visto humano a voar na espada, no centro de uma batalha tão intensa, era provável que o pior lhe tivesse acontecido. E, nesse preciso momento, uma notificação de conclusão do Reino Secreto apareceu na consciência de todos. Reino Secreto concluído a solo. Recompensa. Equipamento de nível mítico. Naquele instante, fossem os aventureiros dentro do Reino Secreto ou os cidadãos da Federação lá fora, todos pararam o que estavam a fazer. No instante seguinte, toda a federação explodiu em celebração. Nos 20 anos desde a chegada das regras, nunca tinha havido um precedente de alguém concluir a solo um reino secreto do mesmo nível. Mas hoje, alguém tinha quebrado esse recorde. As legiões da federação e as grandes famílias convocaram reuniões de imediato. Todos queriam ser os primeiros a recrutar esta figura lendária. Ao mesmo tempo, nas profundezas do reino secreto, a equipa de Ling Kong chegou apressadamente. Ficaram a olhar, estupefactos para mim, de pé ao lado do corpo do boss. Pelo chão, estava espalhado algum equipamento de baixo nível sem valor. Eles não sabiam que eu tinha acabado de concluir o reino secreto, e que tinha obtido o lendário equipamento mítico, sem requisito de nível. Pois essa armadura divina estava vestida no meu corpo naquele momento. Não parecia ter nada de especial. Ling Kong correu até mim em poucos passos. Perguntaram-me como conseguia voar na espada. Ao ouvir isto, hesitei, mas acabei por engolir o que ia dizer. A minha intenção era gozar com o meu irmão que me despreza, mas, pensando melhor, não valia a pena revelar o meu segredo. Então, disse que apenas tinha despertado o talento de voar na espada por acaso. Ao ouvir isto, todos franziram a testa, porque nunca tinham ouvido falar de alguém que conseguisse despertar tal talento. Mas, não suspeitaram muito, afinal, neste mundo, existem demasiados talentos estranhos e bizarros. De seguida, o Ling Kong apontou para o corpo do boss no chão e perguntou: "Mano, foste tu que fizeste isto?" Abanei a cabeça e disse:
Como é que seria possível? Achas que sou tão forte como tu, um mago sagrado de 2 elementos? Depois de me ouvirem, todos mostraram uma expressão de desprezo, e o Lin Kong também não pensou muito no assunto. Afinal, mesmo que o seu irmão mais velho soubesse voar, isso não significava que fosse forte. Comparado com ele, um mago sagrado de 2 elementos não passava de lixo. De seguida, levou os membros da sua equipa e foram-se embora, 2 dias e meio depois. Vendi todos os materiais e livros de habilidades que tinha no armazém, à porta da masmorra da Floresta das Trevas, a um preço baixo. Deixei apenas um livro exclusivo para espadachins, a técnica da espada de gelo, 5 dias depois. Cheguei à Cordilheira das Chamas, uma masmorra de nível 50. Este era o lugar terrível onde os jogadores da primeira classe morriam mais facilmente. Porque aqui havia muitos monstros de elite, e por todo lado havia dragões de fogo e monstros de nível 50. Apenas jogadores da segunda ou terceira classe tinham a capacidade de chegar ao boss, mas mesmo assim, para passar, teriam de pagar um preço enorme. Nesse momento, uma equipa de 6 pessoas estava a lutar contra monstros na periferia. Não só tinham uma configuração de equipa de luxo, como também tinham 3 jogadores da segunda classe a liderar, e o equipamento de toda a equipa era impressionante. Foi então que apareci de repente, como um raio de lige, ao lado deles. Uma rapariga na equipa viu-me e soltou um grito de surpresa, porque não só o meu equipamento parecia banal, como, mais importante, eu era apenas de nível 15. Como é que eu tinha conseguido entrar na Cordilheira das Chamas de nível 50? A identidade da rapariga não era comum. Ela era a Sophie, a filha mais velha da família Aolai, a maior família da Federação. Tal como Lin Kong, ela era uma maga sagrada com 2 atributos. O conjunto colorido que ela usava valia 8 milhões de moedas de ouro. Mas para a família Aolai, 8 milhões era apenas uma gota no oceano. Mas antes que eu pudesse abrir a boca, um guerreiro que empunhava uma grande espada de luz tocou-me arrogantemente no peito com o dedo. A armadura brilhante que usava combinava perfeitamente com a sua cara arrogante. Miúdo, estás farto de viver? Quem é que te trouxe aqui? Os outros também se juntaram, provocando-me um após o outro. Perante isto, mantive-me calmo, a pensar na maneira mais rápida de passar a Cordilheira das Chamas. Inicialmente, achei que a atitude da bela Sophie era boa, e pensei em responder-lhe, mas quem diria que estes cães sem olhos apareceriam a ladrar? Assim, perdi a vontade de lhes dar atenção. Vendo que eu continuava em silêncio, o guerreiro gritou novamente. És surdo ou mudo? Parece que és um idiota. Deixa-me despachar-te. Dito isto, brandiu a grande espada que tinha na mão. Aos olhos destes ricos, os pobres não valiam absolutamente nada. Mesmo que matassem alguém, no máximo teriam de pagar uma indemnização. Mas se conseguissem arrancar um sorriso à Bela, o que era esse dinheiro para eles? Todos olhavam para mim como se eu já estivesse morto. Mas, no segundo seguinte ficaram de boca aberta. Um dos magos arregalou tanto os olhos que parecia que iam saltar das órbitas. Os outros também ficaram com expressões de choque. Viram-me então a erguer-me na espada e a disparar para os céus, voando a alta velocidade em direção ao cume da Cordilheira das Chamas. Num instante, eu estava orgulhosamente sob as nuvens. A minha recém-aprendida técnica da espada de gelo, depois de ativar a intenção da espada infinita, transformou-se na maré gelada da intenção da espada. Esta habilidade parecia ter sido feita à medida para a Cordilheira das Chamas. Um único golpe de espada podia congelar 10.000 metros, enquanto eu lançava a habilidade freneticamente. A temperatura de toda a Cordilheira das Chamas desceu abruptamente. Uma área de 10.000 metros transformou-se numa terra de frio extremo. A equipa de 6 pessoas, que um momento antes estava sob o calor abrasador das chamas, agora estava completamente gelada. Todos tinham não só de resistir à poderosa pressão da intenção da espada, como também de tremer para resistir à maré gelada. De repente uma notificação surgiu na mente de todos. Recompensa por completar a masmorra solo, equipamento de nível mítico. Instantaneamente todos na federação ficaram em choque. E na masmorra, a equipa de 6 pessoas olhava para cima, em uníssono, para a figura imponente sob as nuvens, tão chocados que não conseguiam fechar a boca. Uma suposição assustadora espalhou-se pelos seus corações. Será que foi aquele espadachim de nível 15 de há pouco? Completar a Cordilheira das Chamas a solo é simplesmente assustador. Nem mesmo a elite da família Aolai, toda junta, se atreveria a garantir tal feito. Mas a Sophie não disse nada, ficou ali parada, a olhar fixamente para aquela silhueta dourada que cruzava o céu. Os seus olhos estavam cheios de fascínio, e esta notícia chocou mais uma vez toda a federação. A Legião Federal e as grandes famílias até agora ainda não tinham encontrado qualquer pista sobre quem, há 3 dias, passou a solo pela Floresta Negra. No entanto, apenas 5 dias depois, outra pessoa passou a solo pelo Cume das Chamas, uma zona mortal da primeira transição. Isto superou completamente a percepção de todos, e a Legião Federal e as grandes famílias convocaram novamente uma reunião de emergência. Tentaram encontrar este perito divino, só que ninguém imaginaria
Ponto que quem passou das 2 vezes foi a mesma pessoa, e muito menos alguém pensaria. Ponto que essa pessoa era apenas um espadachim da primeira transição, que, à superfície, parecia ser só de nível 15. O tempo avança para a hora do jantar em casa. O pai não parava de servir o Lincoln, incentivando-o a brilhar na avaliação da academia militar no dia seguinte. Quanto a isso, o Lincoln estava muito confiante. Afinal, nos 20 anos desde o advento das regras, ele era um dos 5 raros magos sagrados de duplo atributo. Já eu, o desfavorecido, fui completamente ignorado. É minha mãe, que não aguentava ver aquilo, pôs-me um bocado de carne no prato, o que atraiu imediatamente o olhar de reprovação do meu pai. Já estás tão crescido, não consegues aprender a ceder? A avaliação do teu irmão amanhã é muito importante. Para a próxima, tem mais juízo e não esteja sempre a causar problemas. O favoritismo nas palavras do meu pai fez o meu corpo tremer ligeiramente. Senti uma grande injustiça, e com um sorriso amargo, anunciei que também ia participar na avaliação. Ao ouvir isto, o meu pai soltou uma gargalhada fria. Vais para lá para me envergonhar? Ao ouvir isto, não consegui mais reprimir as minhas emoções, e retorqui. Eu disse que também vou. E não vou usar o dinheiro da família, eu tenho o meu. Depois de dizer isto, virei costas e fui-me embora sem olhar para trás. Atrevido! Gritou meu pai furioso, prestes a explodir. Ao ver isto, a minha mãe levantou-se rapidamente para o deter, o que o fez sentar-se, ainda a bufar de raiva. No meu quarto, ao ouvir a conversa do meu pai com o meu irmão, fiquei ainda mais perturbado. Afinal, eles já tinham combinado com a família da Liu Huyan. Ponto que, assim que o meu irmão entrasse na Academia Militar Sagrada, eles ficariam noivos. Isto fez-me passar outra noite em branco. Isto era inacreditável. A mulher que era minha noiva agora ia ser do meu irmão. No dia seguinte, todos os cadetes de toda a Estrela Azul reuniram-se à entrada da Academia Militar Federal. O Lincoln e eu estávamos, como seria de esperar, no meio deles. Nesse momento, ouviu-se uma voz melodiosa. Lincoln, aqui! Era Su Fei, que se aproximava lentamente com a sua figura graciosa. Ela era acompanhada pelos guarda-costas exclusivos da família Olai. Ao ver-me, a Su Fei ficou visivelmente surpreendida por um momento. És tu? Perguntou Lincoln olhando para mim cheio de espanto. Senhorita Su Fei conhece o meu irmão? Ao ouvir isto, a Su Fei percebeu finalmente que eu era o irmão do Lincoln. Nesse preciso momento, ouviu-se outra voz melodiosa. Era a Liu Huyan, que correu para o lado do Lincoln e se agarrou ao seu braço. Ao ver isto, desviei logo o olhar, não querendo ver aquela interesseira da Liu Huyan, mas acabei por cruzar o olhar com a Su Fei. Ela observava-me atentamente com curiosidade. Afinal, eu era apenas um espadachim de nível 18. Como é que naquele dia, no cume das chamas, ele era de nível 15? E, por coincidência, alguém passou a solo pelo cume das chamas. A Su Fei chegou a suspeitar que tinha sido obra minha, mas, ao pensar melhor, achou a ideia ridícula. Afinal, o meu nível era evidente. Querer passar a solo pelo cume das chamas era simplesmente um sonho impossível. Nesse momento, a Liu Huyan provocou-me com desdém. Tu também vieste? Não me digas que queres entrar na Academia Militar Federal? Fuzilei-a com o olhar, e respondi sem rodeios. Não é da tua conta. Quem pensas que és para me criticares? O Lincoln, vendo a situação e com medo de que um conflito entre nós o deixasse numa posição embaraçosa, interveio para acalmar os ânimos. Chega, não discutam mais, vou inscrever-me. De seguida pegou na mão da Liu Huyan e foi em direção ao balcão de inscrições. Eu bufei com desdém, e sem dizer uma palavra, segui-os. O instrutor no balcão de inscrições olhou para as minhas qualificações medíocres e o meu nível apenas 18, e acenou com a mão, com indiferença. Rapaz, isto não é uma escola secundária qualquer, é a Academia Militar Federal. A taxa de inscrição são 3.000 moedas de ouro. Ao ouvir isto, sem hesitar, tirei 3.000 moedas de ouro e coloquei-as na mesa. O instrutor olhou para mim, um pouco espantado. No final, não disse nada, limitou-se a aceitar as moedas e a preencher os meus dados. E o Lincoln nem sequer sabia que o seu irmão mais velho se tinha realmente inscrito. Mas cada movimento meu foi observado pela Su Fei, o que a deixou ainda mais curiosa a meu respeito. Na opinião dela, 3.000 moedas de ouro já era uma quantia enorme para nós. Até o Lincoln só conseguiu inscrever-se com o patrocínio da família dela, mas eu tirei 3.000 moedas de ouro sem sequer pestanejar. Isso também mostrava que eu não era tão simples como aparentava. Depois de terminadas as inscrições, começou a avaliação. Na praça, foi criado um pequeno reino secreto de nível 30. Ao contrário dos reinos secretos reais, tudo lá dentro era uma ilusão e não causava perigo de vida. No entanto, era preciso concluí-lo para passar na avaliação. Era também necessário matar todos os monstros da ilusão. Isto serviria para avaliar a força dos candidatos. A ordem do examinador. Os candidatos entraram um a um no reino secreto. No entanto, 5 horas depois, das 300 pessoas, apenas uns meros 12 tinham conseguido passar. A força dos candidatos deste ano era relativamente fraca. O examinador não parava de abanar a cabeça. Em breve chegou a vez de Lincoln entrar no reino secreto.
Lin Kong, com os seus atributos duplos, moveu-se pelo reino secreto como se estivesse em território desguarnecido. Em apenas alguns minutos, chegou ao covil do reino. Isto fez com que toda a arena explodisse em exclamações de espanto, a enfrentar um boss 5 níveis acima do seu. Lin Kong libertou uma força espantosa. Demorou menos de 5 minutos para concluir o nível com sucesso. Isto fez, mais uma vez, com que a multidão explodisse em aplausos. Um mago sagrado de atributos duplos era simplesmente assustador. A família Aolai, que patrocinou a participação de Lin Kong, também estava muito entusiasmada. O seu sucesso iria contribuir para as futuras conquistas da família, tornando seu estatuto transcendente ainda mais sólido. Finalmente, chegou a minha vez de ser o último a entrar. Como o instrutor achou que eu era um fraco durante a inscrição, deixou-me para o fim. Ao ver-me caminhar em direção ao reino secreto, Lin Kong arregalou os olhos. Não conseguia acreditar que eu me tinha mesmo inscrito. Ao ver-me caminhar em direção ao reino secreto, Lin Kong arregalou os olhos. Não conseguia acreditar que eu me tinha mesmo inscrito. Sophie olhava para mim, o seu rosto bonito com um toque de expectativa, bem como uma expressão indescritível, perguntando-se se eu conseguiria passar. Já Liu Huyan, ao ver a situação, disse com um tom sarcástico: Lin Kong, os teus pais não usaram o dinheiro do dote para inscrever o teu irmão, pois não? Perante isto, Lin Kong ficou sem palavras. Nesse momento, o instrutor deu um passo à frente e anunciou em voz alta: o último candidato desta avaliação é Lin Chen. Profissão: espadachim, nível 18. Mal acabou de falar, o local encheu-se de gargalhadas. Este tipo está maluco? Um espadachim de nível 18? Sem equipamento, veio cá para se envergonhar? Se ele pode fazer a prova a nível 18, quer dizer que eu, a nível 20, também consigo passar? Até o público que assistia à transmissão em direto foi à loucura. Toda a gente achava que eu era uma anedota. Um nível 18 não tem como enfrentar um reino secreto virtual de nível 30, ainda mais com o meu talento comum e banal. No entanto, perante as dúvidas, o sarcasmo e as palavras frias da multidão, entrei no reino secreto com uma expressão calma. Todos observavam atentamente cada movimento meu. Depois de entrar no reino secreto, observei o ambiente à minha volta. Este era um reino secreto, que imitava a Floresta das Trevas. À minha frente estendia-se uma floresta envolta em névoa. Com um leve sorriso, entrei na floresta sem hesitar. Num instante, uivos de dor ecoaram pela floresta e inúmeros pássaros levantaram voo em direção ao céu. Ao verem isto, a multidão ficou surpreendida e confusa, pois a minha figura tinha desaparecido. Era como se alguma interferência estivesse a desfocar a imagem. Mas, estranhamente, apenas a minha silhueta ficou desfocada. O ambiente circundante, no entanto, permanecia perfeitamente nítido. De repente, uma luz explodiu das profundezas da floresta. Todo o reino ilusório foi inundado por um brilho ofuscante, fazendo com que todos os presentes fechassem os olhos. No instante seguinte, ouviu-se um estrondo, uma onda de ar varreu o local. Após o estrondo, o reino secreto ilusório na praça tinha desaparecido. Apenas eu estava de pé no centro da praça, com as mãos atrás das costas, e o meu corpo envolto em feixes de luz. Num instante, todo o local entrou em alvoroço. O público exclamou em choque: meu Deus, ele destruiu o reino secreto. Isso conta como passar? E a técnica que ele usou é demasiado poderosa. Que classe tem este tipo de poder devastador? Lin Kong olhava para mim fixamente, com uma expressão complexa. Ele não conseguia entender como é que um espadachim inútil como eu podia ter passado com tanta facilidade. Será que se tinha enganado em relação à minha classe? Mas rapidamente afastou esse pensamento, recusando-se a acreditar. Pensava que eu era apenas um espadachim vulgar e, ao mesmo tempo, sentia-se incrivelmente ressentido. Apesar de ser um raro mago de 2 elementos, a sua velocidade a concluir a prova não foi tão rápida como a de um espadachim reles. Ao ver esta cena, Liu Huyan também ficou atônita. Será que ela e o pai se tinham enganado? Será que o Lin Chen é o mais forte? Sophie, por sua vez, observava-me na arena com um sorriso nos seus belos olhos. O seu rosto estava cheio de admiração. No entanto, o que eles não sabiam era que, naquele momento, o meu nível já tinha atingido a segunda transição, nível 20. Ao concluir a Cordilheira das Chamas, a minha experiência e equipamento receberam uma grande melhoria. Mas só eu conhecia o meu verdadeiro nível. Por isso todos pensavam que eu estava na primeira transição, nível 18. Além disso, eu também usava equipamento mítico de grau laranja, obtido num reino secreto, o que aumentou drasticamente o meu poder de combate. Ao mesmo tempo, os examinadores da Academia Militar Federal também olhavam boquiabertos para a cena à sua frente. Ficaram muito confusos. Como é que uma classe de espadachim inútil podia ter uma habilidade tão poderosa? De seguida, anunciaram em voz alta o fim desta avaliação. A lista da prova preliminar foi divulgada. Dentro de 3 meses, realizar-se a próxima ronda de avaliação. Quem não atingir a 4ª transição será diretamente eliminado. Lin Kong aproximou-se de mim e disse, com um sorriso forçado: parabéns, meu caro. Mas isto é apenas uma prova preliminar. Espero que consigas chegar à 4ª transição em 3 meses. Só assim poderemos ver qual de nós é o mais forte.
A ideia de Lin Kong era muito simples, ele tinha o apoio de uma grande facção e a orientação de um mestre. Chegar à quarta transição era muito simples para ele. Mas, embora o meu poder de combate fosse formidável, a minha classe era afinal de contas, a de espadachim. Nenhuma grande facção estaria disposta a investir recursos num desconhecido. E esse era o meu ponto fraco. Perante isto não disse uma palavra e olhei em redor. Ao ver os repórteres a aproximarem-se de todas as direções, franzi a testa e usei a minha técnica de voo com espada para sair dali. Por quê? Por agora, não queria ficar famoso tão cedo. Ao verem isto, a multidão exclamou em espanto. Mas quem é ele? Até consegue voar. Será que é aquele poderoso que concluiu a Cordilheira das Chamas sozinho? Se for verdade, ele é digno de ser chamado o Deus da Espada. Sophie, por sua vez, olhava com uma expressão complexa para minha silhueta a afastar-se. Este homem é realmente muito misterioso. Como é que nunca ouvi falar de alguém tão poderoso? Se ao menos o conseguisse recrutar para o meu lado. No entanto, Lin Kong, sentindo-se muito frustrado, cerrou os punhos em segredo. A minha classe já é tão poderosa, por que é que ainda não sou tão forte como ele? Não me conformo. Vais ver. Dentro de 3 meses, vou mostrar-te a diferença que há entre nós. Ao mesmo tempo, depois de sair do local da avaliação, não me sentia feliz por ter passado na prova preliminar, porque preciso de atingir a quarta transição em 3 meses para poder continuar a ser avaliado. Por isso, agora tenho de subir de nível rapidamente, enquanto faço o inventário do equipamento que obtive ao concluir a masmorra. Havia 1425 itens roxos, 658 azuis, 85 ciano, 9 verdes e 2 laranja. A maioria do equipamento usado pelos jogadores comuns é principalmente roxo e azul. Uma peça de equipamento roxo da segunda transição pode ser vendida por centenas ou até milhares de moedas de ouro. O equipamento azul pode ser vendido por milhares, e o valor do ciano é muito mais alto. Basicamente, custam na ordem das dezenas de milhares, são muito raros. Fazendo as contas, os meus bens ascendiam a mais de 1 milhão. Mas o que me interessava mais eram aquelas 2 peças de equipamento mítico. Equipamento mítico de grau laranja, poder de ataque de 1000, velocidade de ataque de 60%, golpe crítico de 20%, perfuração de armadura de 20%. Passiva, entrelaçamento sombrio, pode prender os inimigos durante 3 segundos. Vindo das profundezas das trevas, com uma taxa de obtenção extremamente baixa. Há uma pequena probabilidade de o obter ao concluir a Floresta das Trevas. Depois de ver estes atributos incrivelmente poderosos, a minha respiração ficou um pouco ofegante. Se isto fosse colocado no mercado, venderia certamente por dezenas de milhões de moedas de ouro. Alguns arqueiros chegariam a vender tudo o que têm para lutar por ele. Além disso, eu tinha outra arma. Equipamento mítico de grau laranja, poder de ataque de 1000, velocidade de ataque de 50%, golpe crítico de 20%, perfuração de armadura de 2%. Passiva. Queimadura, causa 300 pontos de dano real ao longo de 10 segundos, podendo aumentar com o nível. A espada do rei que arde em chamas crepitantes. A taxa de obtenção é extremamente baixa, e há uma pequena probabilidade de a obter ao concluir o vulcão das chamas. Isto deixou-me em choque mais uma vez. Esta arma era, novamente, a primeira e única no mundo inteiro. Ao concluir as masmorras 2 vezes, recebi 2 armas de nível mítico, um arco das trevas e uma espada do rei das chamas. Que sorte inacreditável, é como se o rei da sorte me tivesse possuído. Mas o arco das trevas não é adequado para mim, por isso estou a pensar em vendê-lo. Se o conseguisse vender, tornar-me-ia multimilionário. No continente seria considerado de classe média. Embora pareça que este dinheiro foi ganho com extrema facilidade, isso aplica-se apenas a mim. Afinal, se outros quisessem atravessar a masmorra, teriam de mobilizar toda a guilda ou enviar o exército. Mas um preço desse seria demasiado alto. Mesmo que conseguissem equipamento mítico, não compensaria. Só alguém com o meu talento extraordinário consegue passar a custo zero. Ninguém pode sequer sonhar em replicar o meu feito. Ao pensar nisto, não consegui evitar um sorriso rasgado. Desta vez, ganhei mesmo a sorte grande. Sendo conservador, devo ter ganho mais de 20 milhões. Quando cheguei a casa, o Lin Kong e os meus pais estavam a ver uma notícia na televisão, que mostrava uma silhueta de rosto desfocado a subir disparada para os céus. A onda de choque resultante aniquilou diretamente todos os monstros na montanha. A minha mãe exclamou maravilhada, esta pessoa é mesmo impressionante. Até o meu pai acenou com a cabeça, sério, ser capaz de eliminar todos os monstros da montanha apenas com o rescaldo do poder. A sua força de combate tem de ser imensamente poderosa, de um nível espantoso. Mas ao ver aquilo, fiquei pasmado. Aquele não era eu? O Lin Kong virou-se para mim, a gabar-se. Mano, tu nem imaginas. Eu hoje estava mesmo lá, e testemunhei este grande acontecimento. Vi tudo claramente quando aquele mestre passou de nível. Ele era tão forte, era assustadoramente forte. Se lá estivesses, tinhas ficado de queixo caído. E pensar que ele tem tanto poder usando apenas uma arma vulgar.
É verdadeiramente chocante. Quanto mais o Lincoln falava, mais entusiasmado ficava, como se a pessoa na televisão fosse ele. Depois de o ouvir, não sabia se havia de rir ou chorar. Nunca imaginei que iria parar nas notícias e ainda por cima receber o título de Deus da Espada. Eu sou apenas um guerreiro de segunda classe, como posso ser digno de um título tão grandioso? No entanto, todos consideravam a pessoa na televisão um mestre absoluto. O meu pai suspirou, dizendo que em todos os seus anos de vida, era a primeira vez que via uma pessoa tão poderosa capaz de sozinha passar a Masmorra Dourada com uma espada comum. A força dessa pessoa é simplesmente incrível. Ao ouvir isto, o Lincoln concordou. É mesmo verdade. Ele é demasiado forte. Hoje, o meu instrutor disse-me que a força do Deus da Espada equivale a de uma guilda, ou de um clã inteiro. Se uma fação comum o recrutasse, tornar-se-ia instantaneamente numa das mais poderosas do continente. Dito isto, o Lincoln suspirou com pesar. Uma pena que, quando lá chegamos, ele já tinha desaparecido. Eu sentei-me ao lado ao ouvi-los em silêncio. Estava a pensar que talvez não fosse assim tão incrível. Eu só queria testar o poder da minha habilidade, Retorno das 10.000 Espadas. Não esperava que fosse causar tanto alvoroço, a ponto de aparecer nas notícias e de o mundo inteiro andar à minha procura. Nesse momento, o Lincoln disse, orgulhoso, pai, mãe, hoje passei no exame de admissão da Academia Militar da Federação. Ao ouvir isto, os meus pais ficaram radiantes. Se o Lincoln conseguisse entrar na Academia Militar Sagrada, a vida da família Lin mudaria completamente. Então, eu também disse calmamente que tinha passado. Mas ao ouvir as minhas palavras, o meu pai franziu a testa. Eu não conseguia perceber como é que um espadachim também podia ter passado no teste. Então, perguntou-me com uma voz fria, se eu tinha feito batota, se tinha usado algum método desonesto. Na sua perspectiva, a classe de espadachim nasceu para servir de peão para os outros, simplesmente não tinha a capacidade de passar no teste. Ao ouvir aquilo, a minha expressão tornou-se imediatamente sombria. Originalmente, pensei que receberia elogios da minha família, mas em vez disso, o que recebi foi o interrogatório do meu pai. Apontei imediatamente para o Lincoln e disse, o mano estava lá na altura, se não acreditas pergunta-lhe. Mas o que não esperava era o interrogatório do meu pai. Apontei imediatamente para o Lincoln e disse, mano estava lá na altura se não acreditas pergunta-lhe. Mas quando os olhos da família se focaram no Lincoln, ele hesitou e não quis falar. Ao ver isto, o meu pai bufou com desdém. Não penses que és grande coisa só porque passaste. A classe de espadachim não é para nós os pobres. Só o teu irmão pode trazer glória à nossa família Lin. A minha mãe, ao lado, puxou o meu pai, tentando acalmá-lo. Podes falar um pouco menos? O Chen passou, devíamos estar felizes por ele. No entanto, meu pai retorquiu. Tu não sabes como é a vida de um espadachim? Aquilo consome uma montanha de ouro. Quem estaria disposto a investir nele para o deixar evoluir? Olha para o nosso Konger, um mago de elementos duplos. Tanta gente quer patrociná-lo, subir de nível para ele não podia ser mais fácil. Ao ouvir isto, o meu ânimo desabou, e o meu coração gelou por completo. Afinal, o meu pai não acreditava mesmo nada em mim, mas isto também acendeu uma chama de ressentimento no meu coração. Eu tenho de entrar na Academia Militar Sagrada. Quero alcançar o domínio da quarta transformação pelos meus próprios meios. E assim, tomei uma decisão silenciosa no meu coração. Primeiro, sair de casa e comprar uma casa para viver sozinho. Ficar em casa é um verdadeiro sofrimento. Depois, era aproveitar o tempo para treinar e subir de nível. Nesse momento, Lincoln, sorrindo, disse que tinha outra boa notícia. A família Aolai assinou um contrato comigo e até me ofereceram uma mansão. Estou a pensar em deixar-vos ir viver para lá. Ao ouvir isto, o meu pai ficou imediatamente muito surpreendido e feliz. Mas, nesse momento, eu disse de repente, eu não vou convosco. Ao ouvir-me, a minha mãe perguntou, um pouco aflita por quê. Eu estava prestes a inventar uma desculpa qualquer quando o meu pai me interrompeu. Assim está bem. Deixa-o ficar na casa antiga a limpar. No dia seguinte, saí de casa bem cedo, a planear vender equipamento para conseguir dinheiro para me mudar. Depois, dirigi-me diretamente à zona comercial de luxo. Queria vender o Arco das Trevas, de qualquer forma não tinha uso para ele. De seguida, dirigi-me à zona comercial de luxo, querendo vender o Arco das Trevas. De qualquer forma, eu não tinha uso para ele. Mal entrei, uma mulher bonita, de uniforme profissional, aproximou-se. O senhor deseja comprar ou vender? A mulher chamava-se Shu Hou e era a gerente da zona de luxo. Com um sorriso no rosto, ela observou o jovem à sua frente. As roupas que ele usava não valiam, no total, mais de 1.000 moedas de ouro. À primeira vista, parecia um rapazola que nunca tinha visto o mundo. Tão jovem, o seu poder provavelmente não passava da primeira transformação. Ela já tinha visto muitas pessoas como ele. Vinham à zona de luxo apenas para ver as vistas, não para gastar dinheiro. Foi por isso que se aproximou para me perguntar, esperando que eu percebesse a indireta e fosse embora. No entanto, ela não sabia que eu vinha preparado. Respondi que vinha para vender equipamento enquanto observava o belo rosto de Shu Hou. Ao ouvir isto, Shu Hou ficou surpreendida por um momento. Será que me enganei a seu respeito? Este jovem, vestido com roupas baratas vinha aqui para vender equipamento? Incrédula, Shu Hou confirmou comigo mais uma vez.
Ao ouvi-la, franzi a testa, um pouco aborrecido. Tenho um equipamento mítico de cor laranja, posso vendê-lo? Assim que estas palavras saíram, a mente de Shu-ho explodiu. O seu rosto encheu-se de um choque incrédulo. Qual é o seu nome, senhor? Por favor, acompanhe-me à sala VIP para discutirmos os detalhes. Momentos depois, eu estava sentado na sala VIP. À minha frente havia uma chávena de café. Contudo, nesta altura, Shu-ho ainda duvidava que eu tivesse um equipamento mítico. Afinal, esses itens podiam ser contados pelos dedos de uma mão. Como poderiam aparecer nas mãos de um jovem da primeira transformação? Inesperadamente, no segundo seguinte, eu simplesmente saquei do Arco das Trevas. Uma aura de magia negra surgiu, envolvendo o arco. As luzes da sala escureceram instantaneamente. A aparição súbita da arma laranja fez com que Shu-ho não conseguisse desviar o olhar. Ela olhava fixamente para a arma. Depois de verificar os atributos do Arco das Trevas, ficou ainda mais chocada. Isto porque era uma arma laranja que nunca tinha aparecido antes. Enquanto seu coração tremia de choque, pensou numa possibilidade. Ouvi dizer que ontem alguém completou a Floresta das Trevas em tempo recorde. Serás tu o tal Deus da Espada? Shu-ho olhou para mim, incrédula, querendo obter uma resposta definitiva da minha boca. Afinal de contas, a popularidade do Deus da Espada era imensa. Inúmeras pessoas queriam saber quem ele era. Estavam dispostos a gastar fortunas para descobrir a sua identidade. Mas eu não queria ficar famoso tão cedo. Caso contrário, poderia acabar mal. Por isso, neguei e disse que estava apenas a vender por outra pessoa. Que Deus da Espada qualquer? Ao ouvir isto, Shu-ho ficou novamente pasmada. Então, ela examinou-me atentamente. A probabilidade de eu ser o Deus da Espada parecia-lhe pequena. Afinal, eu aparentava ter apenas cerca de 20 anos. Como poderia ter um poder tão grande? Uma figura como o Deus da Espada deve ser um mestre de nível 100 ou superior. Shu-ho perguntou, com um toque de admiração. Então o senhor deve conhecer o Deus da Espada, certo? Eu franzi a testa e disse aborrecido. O que isso tem a ver contigo? Diz-me apenas se compram ou não este equipamento. Nesse momento, Shu-ho também percebeu que tinha ido longe demais. Imediatamente, pediu-me desculpa respeitosamente e prometeu não revelar qualquer informação sobre mim. Se decidir vender este equipamento, faremos a promoção o mais rápido possível e organizaremos um leilão imediatamente. A isto respondi firmemente que já tinha decidido. Então, Shu-ho guardou o Arco das Trevas e preparou-se para sair. Mas eu chamei-a de repente, dizendo que tinha outro equipamento para vender. Dito isto, tirou uma pilha de equipamentos de nível prata e ouro, e disse-lhe para os vender como achasse melhor. Shu-ho olhou, completamente chocada para as mais de 1000 peças de equipamento à sua frente. Afinal, as armas de laranja eram uma raridade. Este tipo de equipamento comum é que era a escolha principal. Estas peças podiam ser vendidas por, no mínimo, dezenas de milhões de moedas de ouro. Este tipo de equipamento comum é que era a escolha principal. Estas peças podiam ser vendidas por, no mínimo, dezenas de milhões de moedas de ouro. Naquele momento, ela passou a ver-me com outros olhos. Felizmente, não me tinha julgado pela aparência. Caso contrário, não teria tido tanto sucesso nas vendas. Depois, disse que me poderia pagar por este equipamento muito em breve, mas que, para o Arco das Trevas, teria de esperar algum tempo. Em seguida, levantou-se e saiu da sala VIP. Depois de Shu-ho sair, peguei em algumas peças de um conjunto de platina de cor verde. Eram as que eu tinha guardado para meu uso. A primeira peça era a Couraça de Chamas, que aumentava a defesa em 500 e a força em 50. Tinha uma habilidade passiva de queimadura, que infligia 100 de dano por segundo aos inimigos numa determinada área. Além desta, havia também as perneiras, braçadeiras, elmo de chamas, etc. Todas faziam parte do conjunto de chamas. Combinando tudo com a espada real de chamas, o visual era impressionante. Era inúmeras vezes melhor do que a minha aparência pobre e miserável de antes. Além disso, eu já estava no nível da segunda transição, o que superava a grande maioria das pessoas comuns, entrando verdadeiramente no domínio dos peritos. Se usasse o meu golpe fatal, poderia até lutar contra um perito da terceira transição. Depois disto, decidi ir dar uma volta. Mal cheguei lá fora, ouvi de repente uma voz atrás de mim. Há quanto tempo, amigo? O que fazes aqui? Vi um homem de fato, com um ar elegante e bem vestido, a aproximar-se. Ele sorriu, estendeu a mão e deu-me uma palmada no ombro. Enquanto isso, olhava de cima a baixo para as minhas roupas pobres, e um traço de desdém passou-lhe pelos olhos. Amigo, como tens passado? Ao vê-lo, franzi o sobrolho instintivamente. O nome do homem era Yang Ming, um colega meu do secundário. Mas eu não tinha grande apreço por ele. No secundário, eu namorava com uma rapariga rica, mas o Yang Ming conspirou com outro pretendente dela para me tramar. Fez com que a relação com a minha namorada se tornasse cada vez mais distante. Aquele pretendente também era de uma família rica. O Yang Ming vendeu-me para se encostar a ele. Aquele pretendente também era de uma família rica.
O Yang Ming vendeu-me para se encostar a ele. Quando me apercebi já era tarde demais, e arrependi-me amargamente. A minha relação com a minha namorada chegou a um ponto sem retorno. No entanto, ela também não se interessou por aquele rapaz rico. No final, o objetivo deles não foi totalmente alcançado, e a razão pela qual o Yang Ming está agora tão bem na vida é unicamente por se ter encostado àquele jovem mestre rico. Com uma pessoa tão reles, era natural que eu não pudesse voltar a ser amigo dele. Embora o Yang Ming percebesse o que eu estava a pensar, ele não se importou minimamente, nem mostrou o mais pequeno sinal de arrependimento. Afinal, se uma pessoa não pensar primeiro em si, está perdida. Sem a escolha que fez no passado, como teria a vida que tem agora? Para obter o tratamento que tem hoje, ele não só sacrificaria um amigo como acharia que valeria a pena até vender a própria mulher? O Yang Ming sorriu e disse: "Meu caro, estou sinceramente a pensar no teu bem, a dar-te uma ajuda." O jovem mestre Li disse que, se disseres à frente da Zhu Meng que não és digno dela, ele te dará um cargo de gestor com um salário anual de 1 milhão. Ao ouvir isto, os meus olhos foram-se semicerrando. Que ridículo! É absolutamente impossível que eu faça tal coisa. Virei a cabeça friamente e preparei-me para ir embora. Se não tens mais nada a dizer, vou-me embora. Vendo isto, o Yang Ming apressou-se a chamar-me. Lin Chen, não me digas que ainda estás a pensar na Zhou Meng? Aconselho-te a tirar essa ideia da cabeça o mais depressa possível. Sabes o quão forte ela é agora? E o quão forte é o jovem mestre Li. Eles já alcançaram o reino da quarta transição há muito tempo. Daqui a 2 meses, vão participar nos exames da Academia Militar Sagrada. Tu e eu somos apenas plebeus, não nos podemos comparar a eles de forma alguma, as vidas deles estão destinadas a ser diferentes das nossas. Se te curvares perante o jovem mestre Li, podes ter um salário anual de 1 milhão. Muitas pessoas não ganham tanto dinheiro numa vida inteira. Ao ouvir isto, ri-me com desdém. Nem penses. Eu não sou um lacaio como tu. Vendo a minha atitude firme, o Yang Ming também desistiu de me persuadir. Disse com ar de pena: "É uma verdadeira lástima." Nesse momento, a sua secretária aproximou-se para o avisar: "Senhor Yang, o leilão do Arco das Trevas está prestes a começar. Temos de nos apressar." Ao ouvir isto, fiquei um pouco surpreendido. Não esperava que o Arco das Trevas, mal apareceu, já tivesse atraído a atenção de tantas fações. Parece que o Yang Ming também veio por este equipamento em nome da família Li. Ele disse arrogantemente: "Esta arma tem de ser minha. Eu até te ia levar a ver equipamento de nível mítico, mas já que não concordas comigo, esquece." Ao ouvir isto, só achei piada. Este tipo queria levar-me a ver o equipamento que ele próprio estava a vender. Que ridículo. Ri-me com desdém e saí, voltando diretamente para a sala VIP. Quando a Shu Hou me viu, disse entusiasmada: "Senhor Lin, o leilão do Arco das Trevas começa daqui a meia hora." Desta vez vieram muitos clientes importantes, e ter clientes importantes significa que o valor em moedas de ouro do leilão não será baixo. A comissão dela também aumentaria, por isso, o seu olhar para mim tornou-se ardente, como se estivesse a ver um tesouro. Meia hora depois, no ecrã LCD da sala VIP, apareceu a situação do leilão em tempo real. A licitação de cada comprador aparecia lá. O preço inicial do Arco das Trevas era de 10 milhões de moedas de ouro, e cada aumento não podia ser inferior a 500 mil. Assim que a licitação começou, a família Aolai licitou imediatamente 11 milhões. Em pouco tempo, o valor disparou para 13 milhões e 500 mil, e depois o ímpeto começou a diminuir. Até que alguém licitou 15 milhões, e mais ninguém continuou. Mas ao ver o nome do licitador, fiquei em choque. Era o Grupo Li. Parece que esta era a licitação do Yang Ming. Ao ver isto, ri-me friamente e perguntei a Shu Hou se eu podia participar na licitação. Era o Grupo Li. Parece que esta era a licitação do Yang Ming. Ao ver isto, ri-me friamente e perguntei a Shu Hou se eu podia participar na licitação. Ao ouvir isto, a Shu Hou ficou surpreendida por um momento e disse, hesitante: "Poder, pode, mas se for o senhor a comprá-lo de volta, também terá de pagar a comissão." Depois de obter a resposta, anunciei logo o preço alto de 19 milhões e 500 mil. Antes, tinha ouvido Yang Ming dizer que a família Li estava determinada a obter o Arco das Trevas. Por isso, decidi arriscar e aumentar o preço para 20 milhões, para espremer bem o Yang Ming. Ao ouvir este preço, a Shu Hou ficou completamente chocada. "Senhor Lin, está a falar a sério? Se mais ninguém licitar, vai ficar com ele nas suas mãos." Mas eu não hesitei nem um pouco. Insisti com a Shu Hou para que fizesse a oferta rapidamente, pois a ronda final de licitações estava prestes a começar. Vendo a situação, a Shu Hou não hesitou mais. Ela também não estava preocupada se eu tinha ou não tanto dinheiro. Afinal, os mais de 1000 equipamentos de antes já valiam mais de 10 milhões. Depois de ela fazer um telefonema, o número no ecrã disparou diretamente de 15 milhões para 19 milhões e 500 mil. Esta cena chocou toda a gente no leilão. Por muito bom que o Arco das Trevas fosse, não valia tanto dinheiro. A Shu Hou também estava aflita por mim. Se ninguém licitasse, esta arma de classe laranja voltaria para as minhas mãos, e eu ainda teria de pagar dezenas de milhões de moedas de ouro à casa de leilões.
Com o início da contagem decrescente, o leilão estava prestes a terminar. Ao mesmo tempo, noutra sala VIP, o Yang Ming estava furioso. Que raio de sacana está a competir comigo pelo equipamento? É que a família Li tinha lhe dado uma ordem muito rigorosa. Tinha de trazer de volta o Arco das Trevas. Eles queriam usar este equipamento para ajudar um dos seus mestres a aumentar o seu poder e por isso, determinados, prepararam 15 milhões em fundos para o Yang Ming. Mas, de repente apareceu um intrometido para estragar tudo. Agora, para completar a missão, o Yang Ming só podia usar o seu próprio dinheiro. Se alguma coisa corresse mal nesta tarefa, a sua posição estaria em risco, e ele seria posto na rua. Se alguma coisa corresse mal nesta tarefa, a sua posição estaria em risco, e ele seria posto na rua. Ele tinha juntado estes 5 milhões durante muito tempo, e agora de um momento para o outro desapareceram. O que fez o seu coração sangrar. Entretanto, do outro lado, eu olhava, extremamente nervoso, para o ecrã à minha frente esperando que a minha ideia estivesse certa. Nos últimos segundos, o preço no ecrã saltou de repente, mudando para 20 milhões. Isso fez-me soltar um suspiro de alívio. A Churrou ao ver, ficou surpreendida. Ela não conseguia perceber como é que eu sabia que alguém iria certamente cobrir a oferta. Este preço era 7 milhões mais alto que a média. Não pôde deixar de elogiar. Senhor Lin, o senhor é incrível. Como é que sabia que alguém ia aumentar o preço? Em resposta, dei um sorriso misterioso e disse que era segredo. Depois do fim do leilão, com os 20 milhões do leilão, e depois de descontar a comissão de 10%, o total foi de 31.450.000 moedas de ouro. Este dinheiro será depositado na sua conta. Depois de dizer isto, ela saiu da sala. Momentos depois, recebi essa enorme quantia de dinheiro. Agora já tinha dinheiro para comprar uma casa, mas a primeira coisa que fiz foi abrir a plataforma de trocas. Comprei um livro de habilidades extremamente raro, a Espada da Destruição, que após ativar a intenção de espada infinita, evoluiu para a dança frenética do demônio da espada. O efeito da habilidade pode aumentar a minha força em 200% por um curto período de tempo, o que me deixou chocado. Não admira que este livro de habilidades seja tão raro. Seria estranho se ninguém lutasse por uma habilidade tão poderosa. Os livros de habilidades de nível superior representam um salto qualitativo no poder de combate. Com a dança frenética do demônio da espada, tenho o que é preciso para enfrentar adversários de nível superior. Os livros de habilidades de nível superior representam um salto qualitativo no poder de combate. Com a dança frenética do demônio da espada, tenho o que é preciso para enfrentar adversários de nível superior. Além disso, poderei evoluir esta habilidade mais uma vez no futuro. Nessa altura, o bônus de reforço não será de apenas 200%. É possível que chegue a 1000%. Depois de tratar dos assuntos aqui, dirigi-me diretamente para a zona das vivendas. Comprei uma vivenda por 10 milhões, deixando a bela vendedora completamente boquiaberta no local. Ao olhar para minha nova casa, tive um impulso repentino e liguei à minha mãe. Do outro lado da linha, a minha mãe parecia estar a cozinhar. Ouvia-se o som de legumes a serem cortados. Ela perguntou-me, aflita, para onde eu tinha ido pois o telefone não dava sinal. Tinham estado o dia todo a fazer mudanças. Ela ficou muito preocupada por ninguém da família me conseguir contactar. Ao ouvir isto, hesitei por um momento. Devia contar aos meus pais que comprei uma vivenda? Mas, nesse momento, ouvi a voz do meu pai a resmungar. Onde é que aquele fedelho se meteu hoje no dia das mudanças? Nem para vir ajudar. Ao ouvir estas palavras, o meu olhar escureceu instantaneamente, já que os meus pais se mudaram para a vivenda do meu irmão. É melhor não lhes contar. Então, disse à minha mãe que tinha encontrado um trabalho a jogar basquetebol. Não só incluía alojamento e refeições, como também tinha assinado um contrato de 2 anos e meio. Disse-lhes para viverem bem lá, e que os visitaria quando tivesse oportunidade. Depois de mais umas palavras, desliguei a chamada. Ao olhar para a vivenda vazia, senti-me bastante melancólico. Depois de muito tempo, o meu olhar tornou-se gradualmente determinado. Pensei que competir com os gênios da Academia Militar Sagrada seria definitivamente interessante. Nessa altura, o Li Shenqian, a Zhou Meng e também o meu irmão deverão participar. Também tenho de aumentar a minha força o mais depressa possível. Por isso parei de perder tempo, saí da vivenda e fui para uma masmorra chamada Floresta das Sombras Espectrais. Esta masmorra de segunda classe é muito mais forte que o Cume das Chamas. As bestas mágicas lá dentro são todas de nível de segunda classe. O administrador da masmorra deu-me autorização para entrar, depois de confirmar a minha força de segunda classe. Dei uma vista de olhos à minha volta. Na área exterior, havia centenas de pessoas. Cada uma delas era um mestre de segunda classe com uma aura imponente e dominadora. Qualquer um deles teria o nível para dominar no Cume das Chamas, mas numa masmorra de segunda classe, são considerados apenas principiantes. O administrador da masmorra pareceu ler os meus pensamentos e disse-me que aqui não havia apenas pessoas de segunda classe, mas também poderosos guerreiros de terceira classe.
Surpreendido, perguntei. Os guerreiros de nível superior não podem entrar em masmorras de nível inferior? O administrador sorriu misteriosamente e disse: algumas masmorras têm de facto essa regra, mas a Floresta das Sombras Espectrais não se enquadra nisso, porque este é, na sua essência, um mapa híbrido. A segunda classe só é adequada para a área exterior. Assim que se entra na zona central, torna-se uma masmorra de terceira classe. O administrador, com um certo desprezo pela minha força, deu uma risada estranha. Tu, um mero guerreiro de segunda classe, é melhor saíres daqui rapidamente. Caso contrário, se entrares, serás apenas carne para canhão. No entanto, recusei a sua sugestão sem pensar duas vezes, porque a Floresta das Sombras Espectrais é o local com a maior taxa de obtenção de itens de segunda classe. Lá, é possível obter um item chamado Coração da Espada que pode aumentar muito a minha força. Vendo que eu não queria ir embora, o administrador não insistiu. Talvez se sentisse um pouco condoído. Decidiu então escolher uma equipa com um pouco mais de força para mim. Ao ouvir isto, agradeci-lhe e dirigi uma equipa. Para entrar na masmorra é necessário formar uma equipa de 5 pessoas, caso contrário, a entrada é impossível. Esta é uma regra suprema que ninguém pode mudar, mas quando os 4 membros da equipa me viram, a sua expressão tornou-se imediatamente sombria, e o seu olhar era de puro desdém. O administrador tinha-lhes atribuído um fraco de segunda classe nível 20. Ao mesmo tempo, também os estava a avaliar. A julgar pela sua aura, eram no mínimo, guerreiros de segunda classe de nível 50 ou superior. Eu tinha acabado de atingir a segunda classe há poucos dias. Havia uma grande diferença entre nós. Um jovem com um arco às costas disse muito desagradado. O que o administrador está a pensar? Deu-nos um peso morto. Outro clérigo também comentou com desprezo. Este tipo é só nível 20. É um fardo completo. Outro clérigo também comentou com desprezo. Este tipo é só nível 20. É um fardo completo. Os dois humilharam-me e ridicularizaram-me abertamente, sem me levarem minimamente a sério. O guerreiro da equipa também me olhou com desdém, pensando que não podiam levar um inútil e um fardo como eu. Contudo, para sua frustração, ninguém podia contrariar a decisão do administrador. A menos que eu saísse voluntariamente, o administrador não faria uma nova atribuição. Então, eles olharam para mim com más intenções, querendo que eu saísse por vontade própria. Mas eu permaneci imóvel, a observá-lo sem qualquer expressão. Era óbvio que eu não tencionava abandonar a equipa. Ao verem isto, todos franziram a testa, mas rapidamente pensaram no método. Primeiro, levavam-me com eles e depois descartavam-me. Os 4 eram suficientes para se aventurarem na floresta. E assim, na minha frente discutiram como me expulsar. Não me levaram minimamente em consideração, personificando na perfeição a lei do mais forte. Afinal, este mundo rege-se pela lei da força. Mas a ideia deles era exatamente o que eu queria. Eu já queria agir sozinho, seria muito mais fácil. E depois de entrar no reino secreto, eles viraram minhas costas e foram na direção oposta. Assim que eles partiram, ativei a minha técnica da espada voadora e voei para longe. A taxa de obtenção de itens da segunda classe é mais alta nos bosses. Por isso, só preciso de encontrar e matar bosses. Com as minhas habilidades, posso rapidamente chegar ao nível máximo da segunda classe. 2h30 depois, cheguei à Serra dos Ossos Brancos. Ouvi dizer que aqui há um boss de nível máximo da segunda classe, o General dos Ossos Brancos. Nestas 2h30, já matei 3 bosses. Infelizmente nenhum deles deixou cair os itens que eu queria. Nem sequer um item decente. Em contrapartida, o meu nível subiu para o nível 40 da segunda classe. Este já é o 4º covil de boss que encontrei. Mas, quando me preparava para entrar, ouvi passos atrás de mim. Virei a cabeça instintivamente. E vi um grupo de 5 pessoas. A líder era uma jovem com um cajado na mão e um chapéu de feiticeiro azul. Ao lado dela estava um ancião de vestes negras, de nível máximo da segunda classe, e atrás seguiam-se mais 3 pessoas. 2 daquelas pessoas eram-me demasiado familiares. Eram, nem mais nem menos, o meu querido irmão e a Liu Ruyan, que se agarrava ao seu braço. Comportavam-se como um casalinho de namorados numa aventura. Vê-los fez o meu coração doer. Aquela que era a minha noiva tinha se tornado na mulher do meu irmão. Mas, Su Fei, ao ver-me, abriu um sorriso no seu rosto frio. Não me via desde a prova inicial. Não esperava encontrar-me aqui outra vez. Liu Ruyan olhou para mim com uma expressão de desprezo. Agora ela já tinha percebido. Por mais forte que eu fosse, era apenas um espadachim. Era impossível eu ascender sozinho. Só o Lin Kong é que era o mais forte. A sua classe é forte, o seu talento é grande e é valorizado por uma grande fação. É uma questão de tempo até se tornar um dos mais fortes. Ignorei aquela louca da Liu Ruyan como se não a tivesse visto, e olhei para o Lin Kong, perguntando-lhe por que estava ali. O Lin Kong não disse nada. Em vez disso, foi a Su Fei que falou, sorrindo. Viemos aqui tratar de uns assuntos. Os anciãos do clã deixaram-no vir para ele ver o mundo. Ao ver a Su Fei a falar comigo, a Liu Ruyan disse rapidamente com desdém. Senhorita, por que é que lhe está a dar atenção? Vamos embora depressa. Se souberem que estivemos com um espadachim inútil, de certeza que se vão rir de nós.
Ao ouvir isto, Su Fei gritou, zangada. Cala-te, Lin Kong, controla a mulher que trouxeste. É demasiado irritante. O Lin Kong apressou-se a baixar a cabeça para pedir desculpa e puxou a Liu Huyan. Depois, lançou-lhe um olhar de censura e disse ressentido. Eu disse-te para não vires, mas tu insististe. Se irritares a senhorita, vais te dar mal. A Liu Huyan assustou-se e calou-se imediatamente, mas ainda resmungou em voz baixa. O que é que há para falar com um espadachim inútil? Naquele momento, também não me queria envolver mais com eles, por isso virei-me para ir embora. Mas, nesse instante, uma figura chamou-me por trás. Jovem amigo, espere. Vi um ancião a aproximar-se por trás. Era o membro mais forte da equipa, o mago de nível 90 da segunda classe, Jiang Dongming. O Jiang Dongming afagou a barba e observou-me atentamente. Este jovem amigo não é nada simples. A sua aura é de alguém da segunda classe. É realmente impressionante. O seu rosto estava cheio de admiração. A Su Fei, ao ouvir isto, ficou com uma expressão de surpresa. Da primeira vez que o vi, ele era apenas de nível 18 da primeira classe. Passaram-se apenas alguns dias e ele já chegou à segunda classe. A velocidade deste progresso é realmente espantosa. O Lin Kong também olhou para mim, completamente chocado. Não esperava que eu já tivesse chegado à segunda classe. Não percebia como é que eu, sozinho, tinha subido de nível tão depressa. Ele nem queria saber quantas poções teve de tomar para chegar ao nível 90 da primeira classe. Isto fê-lo suspeitar. Será que eu também tinha o apoio de alguma facção? Mas a minha expressão tornou-se sombria. Não esperava que este ancião conseguisse perceber o meu nível com um só olhar. Isso deixou-me bastante inseguro, por isso perguntei a Jiang Dongming como é que ele tinha descoberto. A aura que emana de ti é incrivelmente densa e evidente. Seria difícil não anotar. Jiang Dongming, reconhecendo o meu talento, perguntou se eu tinha interesse em juntar-me à família Aolai. Ao ouvir isto, fiquei em silêncio. Parece que, de agora em diante, terei de conter um pouco mais a minha aura, não a posso deixar transparecer tanto. Caso contrário, as pessoas descobrirão as minhas verdadeiras capacidades. De seguida, recusei educadamente o convite de Jiang Dongming. Disse que preferia ser livre e não gostava de estar preso a regras. Ao ver isto, Lin Kong soltou um suspiro de alívio. Se eu me juntasse, ele ficaria bastante desconfortável. Ao lado, Liu Huyan bufou com desdém. Não sabe o que é bom para si? A minha recusa deixou Sophie desapontada. Era uma pena que a família Aolai não conseguisse recrutar alguém tão talentoso. Mas Jiang Dongming não pareceu desapontado. Pelo contrário, mostrou-se preocupado comigo. Jiang Dongming perguntou com um sorriso por que é que eu estava aqui sozinho. Será que te perdeste? Eu não neguei nem confirmei. O meu sentido de orientação é razoável, consigo encontrar o portal de teletransporte para regressar. Além disso, domino a técnica de voar na espada, percorrer grandes distâncias num dia não é problema. Nesse momento, Sophie pareceu compreender tudo. Não admira que ele esteja aqui sozinho. Então perdeu-se e separou-se dos companheiros. Então, disse gentilmente, avô Jiang, vamos dar-lhe um mapa. Ao ouvir isto, Jiang Dongming tirou um mapa do seu anel de armazenamento e atirou-mo. Estendi a mão e aceitei, sem recusar. Ao ouvir isto, Jiang Dongming tirou um mapa do seu anel de armazenamento e atirou-mo. Estendi a mão e aceitei, sem recusar. Ter um mapa neste reino secreto é melhor do que vaguear à toa. Poupa-me de andar a correr de um lado para o outro e aumenta bastante a minha eficiência. Olhei para Sophie e juntei as mãos em agradecimento. Sophie sorriu e acenou. Não precisas de agradecer. É apenas um mapa. Havemos de nos encontrar de novo, Jiang Dongming, notando que o meu nível era algo baixo. Aconselhou-me bondosamente a sair daqui o mais depressa possível. Ao partirem, Lin Kong e Liu Huyan olharam para trás para me ver. Os seus olhares pareciam cheios de indiferença. Em seguida, os 5 continuaram a avançar para o interior do vale. Ao ver aquilo, não pude deixar de franzir a testa. Eles também vão para o Vale de Zigo. Nesse caso não posso ir para lá. Então, abri o mapa e procurei a localização de outro boss. Ter este mapa era como ter um sistema de navegação. Todas as pessoas que entram neste reino secreto desejam obter um. A família Aolai é realmente notável, ser tão generosa com um estranho. Dei uma vista de olhos aos vários bosses assinalados e encontrei um a mais de uma dezena de quilômetros do Vale de Zigu. O boss aqui era uma poderosa besta mágica de segunda transformação nível 99, o Imperador Formiga Qianjun. Faltava-lhe apenas um passo para se tornar uma besta mágica de terceira transformação, um boss principal. Assim que cheguei, não hesitei. Invoquei imediatamente a espada do Rei das Chamas e usei o retorno das 10.000 espadas, atacando toda a floresta. Num instante todas as formigas besta no chão foram cortadas ao meio, inúmeros pontos de energia e peças de equipamento caíram no chão. No segundo seguinte, a terra tremeu. Uma figura do tamanho de uma pequena colina emergiu do subsolo, olhando para mim de cima. Olhou para os cadáveres das formigas à sua volta com grande fúria. Ao perceber que a minha força era inferior à sua,
a sua raiva tornou-se implacável. Afinal, era um boss de nível máximo da segunda transformação, a apenas um passo de se tornar uma criatura de terceira transformação. Como é que alguém que não temia a morte se atrevia a procurá-lo? Olhei fixamente para a formiga gigante. Se não me engano, este deve ser o boss daqui, o Imperador Formiga Qianjun. Como é que alguém que não temia a morte se atrevia a procurá-lo? Olhei fixamente para a formiga gigante. Se não me engano, este deve ser o boss daqui, o Imperador Formiga Qianjun. Uma besta mágica de segunda transformação. Nível 99. O Imperador Formiga rugiu, e o seu braço, grosso como um pilar, abateu-se sobre mim com força. Desembainhei imediatamente a espada para me defender, mas fui enterrado até a cintura pela força esmagadora. Usei rapidamente o retorno das 10.000 espadas, na esperança de cortar o braço do Imperador Formiga ao meio. Contudo, o Imperador Formiga foi rápido e recolheu-o de imediato, observando-me com cautela. Com dificuldade, saí da terra e voei para o céu na minha espada. Esta cena deixou o Imperador Formiga pálido de espanto. Como é que um tipo de segunda transformação consegue voar? Mas o Imperador Formiga não demonstrou medo. Concentrou a força nas suas duas pernas e saltou violentamente em direção ao céu. A sua boca enorme e sangrenta abriu-se para me engolir. De repente, uma energia poderosa explodiu do meu corpo, atirando o Imperador Formiga violentamente para o chão, o que o deixou absolutamente chocado. Como é que um tipo de nível umas dezenas da segunda evolução me conseguiu repelir? Neste momento eu já tinha usado a dança caótica do demônio da espada no céu. A energia aumentou drasticamente, a aura e a pressão no meu corpo eram sufocantes. Vendo isto, o olhar do Imperador Formiga tornou-se sério. Ele sentiu uma premonição sinistra vinda de mim. Este golpe seria suficiente para o liquidar. Então, apressou-se a baixar-se, preparando-se para voltar para debaixo da terra. Mas eu não lhe dei essa oportunidade. O imenso retorno das 10.000 espadas, com um só golpe, partiu ao meio o Imperador Formiga, que era do tamanho de uma colina. O boss de topo da segunda evolução caiu ali mesmo. Depois de chacinar um ninho de boss, o meu nível subiu para 60 da segunda evolução. Também obtive muito equipamento de várias cores, assim como uma peça de equipamento laranja e um item branco. Mas não consegui o coração da espada que tanto queria. Afinal, os itens de especialização de classe são mais difíceis de obter do que o equipamento. E aquela peça de equipamento mítico laranja nem sequer podia ser usada por um espadachim. Mas aquele item cinzento atraiu a minha atenção. Era um livro de habilidades, chamava-se Arte da Espada de Miljun. De imediato fez os meus olhos brilharem. Livros de habilidades são raros e muito procurados no mercado, cada um com um valor extremamente elevado. Além disso, o meu talento passivo consegue convertê-lo automaticamente numa habilidade de nível superior. Esta viagem acabou por ser proveitosa. Quando me preparava para absorver o livro de habilidades, um feixe de luz que se erguia aos céus à distância atraiu a minha atenção. Pela direção, algo devia ter acontecido no Vale dos Ossos Brancos. Ao ver aquilo, o meu coração apertou-se. Será que o pessoal da família Aulai arranjou problemas? Nem me preocupei em absorver a arte da espada e voei diretamente para lá na minha espada. De qualquer forma, tenho uma dívida de gratidão para com eles, e além disso, o meu irmão ainda está lá. E nesse momento, nas profundezas do Vale dos Ossos. Uma grande batalha estava a decorrer. Inúmeros soldados esqueletos cercavam um escudo dourado. O general de ossos, com 100 metros de altura, era como uma montanha, brandindo a sua grande espada de osso e atacando incessantemente as pessoas à sua frente. Cada vez que a espada de osso golpeava, a terra tremia, o vale inteiro abalava por causa disso. Jiang Dongmin murmurava um feitiço, o corpo a brilhar com uma luz dourada, o rosto pálido enquanto sustentava o enorme escudo. Ele nunca imaginou que o general de ossos tivesse evoluído, passando do nível 90 da segunda evolução para o nível 99, ultrapassando diretamente o seu nível. Além disso, a sua habilidade, Mar de Montanhas de Esqueletos, fora fortalecida. Conseguia invocar soldados esqueleto de nível ainda mais alto. Lin Kong, em pânico, defendia-se dos ataques dos esqueletos. Perguntou, ansioso, o que deviam fazer. Se não saíssem dali, mais cedo ou mais tarde, ficariam encurralados até a morte. Kong, salva-me! Não quero morrer aqui! Liu Huyan gritava ao lado de Lin Kong. Com a sua força insignificante, resistir aos soldados esqueleto não era tarefa fácil. Até Su Fei tinha o seu belo rosto pálido. Em toda sua vida nunca tinha enfrentado uma crise de vida ou de morte como esta. Até Su Fei tinha o seu belo rosto pálido. Em toda sua vida nunca tinha enfrentado uma crise de vida ou de morte como esta. Inúmeros soldados esqueleto investiam contra a barreira. Por cima deles o general de ossos, alto como uma montanha, brandia a sua grande espada. A cena parecia apocalíptica. Os seus ataques eram inúteis contra aqueles soldados esqueleto. Aqueles soldados eram resistentes e tinham a pele grossa, especialmente depois de o general de ossos ter subido de nível. Os soldados invocados eram todos do nível da segunda evolução.
Cada vez que o general de ossos atacava, conseguia invocar centenas ou milhares de soldados esqueleto. Isto mergulhou os 5 numa luta renhida, impossibilitando-os de sair dali. Jiang Dongmin suspirou e disse: "Menina, peço desculpa. Não a devia ter trazido aqui. Este velho vai arriscar a vida para atirar daqui." Liu Huyan, ao lado, gritou desesperada para Jiang Dongmin: "Velhote, se tens algum trunfo, usa-o depressa. O escudo protetor está prestes a quebrar-se." Neste momento, já não importava que ele fosse da família Aolai. Afinal, salvar a pele era o mais importante. Su Fei lançou um olhar de ódio a Liu Huyan. Não a devia ter trazido. Nesse momento, Jiang Dongmin já se tinha preparado para se sacrificar para salvar os outros. Ia queimar a sua força vital para obter um poder imenso por um curto período de tempo. Ao ver isto, as lágrimas de Su Fei começaram a cair. Ela não queria ver Jiang Dongmin caminhar para a morte. Contudo, uma chama vermelha já tinha aparecido no corpo de Jiang Dongmin. Queimava o seu corpo sem qualquer calor, consumindo a sua vida. Apesar de Su Fei querer apagar aquela chama, não conseguia de forma alguma. A expressão de Lin Kong era complexa. Não esperava que aquele homem mais velho fosse dar a própria vida para o salvar. E quando o grupo enfrentava uma situação desesperada, o som estranho ecoou do exterior do vale. Todos olharam imediatamente para fora, mas ficaram chocados com a cena lá fora. Até as pupilas do mais poderoso Jiang Dongmin se contraíram de choque, com o rosto cheio de incredulidade. Uma aura de espada incrivelmente poderosa surgiu da entrada do vale, seguida por várias outras. Por onde a energia da espada passava, os soldados esqueleto eram reduzidos a cinzas. Os ataques cruzavam-se no ar, tornando-se tantos que tapavam o céu. Todo o vale estava cheio de uma imensa energia de espada. Dentro da energia prateada, uma silhueta, de pé sobre uma espada longa, aproximava-se com o vento. A sua presença era inigualável, como a de um deus. A cena à sua frente deixou todos completamente chocados. Desde quando é que a Floresta das Sombras Fantasma tinha um perito tão poderoso? Jiang Dongmin, que já tinha vivido mais de metade da sua vida, passara por inúmeras batalhas. Mas nunca tinha visto uma cena assim. Nunca vira um espadachim com tais habilidades. Nesse momento, ouviu-se um grito de espanto. O Deus da Espada. É o Deus da Espada que passou a Serra das Chamas. Lin Kong lembrou-se daquela imagem. Nunca na vida se esqueceria do poder do Deus da Espada. Vê-lo a lutar tão de perto deixava-o extremamente entusiasmado. A Sophie olhava encantada para aquela figura. Eles tinham mesmo muita sorte. Conseguir ver o Deus da Espada em ação. Esta cena à sua frente. Ponto era tão parecida com a vez em que ele atravessou a Serra das Chamas. A diferença é que o Deus da Espada parecia ter se tornado ainda mais forte. A imensa quantidade de ataques de espada avançou. O exército de esqueletos foi aniquilado num instante. A silhueta aproximava-se cada vez mais deles. O grupo susteve a respiração, querendo ver o verdadeiro rosto do Deus da Espada, mas quando o viram, todos ficaram chocados e paralisados. É mesmo ele. Mano! Lin Chen, o corpo de Jiang Dongmin tremeu, incrédulo. Aquela pessoa era o jovem que conhecera antes. Lin Kong tremia por todo lado. Por que o Deus da Espada tinha de ser o seu próprio irmão? Sendo assim, não significa que eu perdi desde o início. As pupilas de Liu Huyan tremeram violentamente. Ela não conseguia imaginar que eu era o famoso Deus da Espada, a julgar pela altura em que o Deus da Espada se tornou famoso. Eu tinha brilhado no dia seguinte ao rompimento do noivado. Um olhar malévolo surgiu nos olhos de Liu Huyan. O que ele quer dizer com isto? Está a humilhar-me de propósito? É mesmo ele. A Sophie tapou a boca com a mão. Ela já suspeitava que eu era o Deus da Espada desde o primeiro encontro. Agora, tinha se confirmado. Estavam todos confusos. Lembravam-se claramente que a minha força era apenas a de alguém de segunda classe. Como é que ele tem um poder tão imenso? Jiang Dongmin sorriu amargamente. Estou velho e inútil, não soube reconhecer o seu valor. Agora, ao pensar nisso, sentia-se completamente ridículo. E pensar que tinha dito ao Deus da Espada para fugir daqui. Mas, agora, parecia que estavam salvos. Por isso, parou o sacrifício de vida. Depois de entrar no vale, não parei à frente do grupo. A minha atenção estava toda no General de Ossos. Não admira que alguém com a força de Jiang Dongmin estivesse aqui encurralado. Afinal, o General de Ossos tinha evoluído e já não era um boss periférico. Mas, como evoluiu, isso significava que a probabilidade de largar itens também tinha aumentado bastante. A probabilidade de obter o coração da espada tinha aumentado, o que me deixou muito entusiasmado. De imediato, usei a convergência das 1000 espadas. Naquele momento, eu parecia um deus. De pé sobre uma espada gigante, rodeado por inúmeras auras de espada. As inúmeras auras fundiram-se numa só, formando um ataque de espada gigante com centenas de metros. Sophie olhava para mim no céu, com o rosto cheio de entusiasmo, a pensar como eu era giro. Lindo de morrer. Jiang Dongmin ativou rapidamente um escudo para os proteger, com medo de serem atingidos pelo combate. De repente ouviram-me gritar suavemente.
Morre. No instante seguinte, a espada gigante ao meu lado disparou na direção do general de ossos. A espada gigante tapava o céu e o sol. O vale estava cheio de rastros de energia da espada, e pequenas auras de espada continuavam a aparecer. Eram mais numerosas que os soldados esqueleto. O corpo do general de ossos, com 100 metros de altura, foi destroçado e explodiu com um único golpe. O meu equipamento e a minha força eram muito maiores do que antes. E na mão, eu segurava o equipamento mítico, a espada do Rei das Chamas. Era sabe-se lá quantas vezes mais forte que a minha espada anterior. Na mão, ainda segurava o equipamento mítico, a espada do Rei das Chamas. Era sabe-se lá quantas vezes mais forte que a minha espada anterior. E também tinha um conjunto de platina. O bônus de ataque acumulado já passava dos 1000. Um golpe de espada podia tirar 1/3 da vida do general de ossos. O efeito visual deste golpe é extremamente impressionante. A Sophie já tinha visto habilidades poderosas antes, mas era a primeira vez que via uma habilidade de espadachim ser tão avassaladora. No entanto, o Lin Kong tinha uma expressão de ressentimento, ou até mesmo de desespero. Isto porque a minha força superou a imaginação dele. O Jiang Dongming também ficou a olhar boquiaberto. A força que demonstrei superou novamente as suas expectativas. Que impressionante. Este jovem é simplesmente incomparável. Ele já viu inúmeros gênios, mas era a primeira vez que via alguém como ele. A sua força tremenda deixou-o verdadeiramente chocado. Aquele general de osso que os tinha encurralado, agora, sob o meu ataque, já mostrava sinais de cansaço. Já não conseguia usar a habilidade de invocar soldados. Encontrava-se numa posição passiva, incapaz de contra-atacar eficazmente. A sua única vantagem, a barra de vida, também diminuía pouco a pouco sob o ataque da energia das espadas que preenchia o céu. Não demoraria muito até a sua barra de vida de milhares de pontos se esgotar. O general de osso rugiu, inconformado. Não queria de todo cair ali e pouco tempo depois de ter subido de nível. Num instante, dos traços faciais vazios do general de osso, emanou uma luz branca que perfurava os céus. A energia que irrompeu do seu corpo fez-me recuar de imediato. Ao ver isto, franzi o sobrolho. Como é que um general de osso à beira da morte ainda consegue libertar um poder tão grande? A Sophie tapou a boca exclamando de espanto. Por que é que sinto que a energia do general de osso ficou muito mais forte? O Jiang Dongming olhava fixamente para o general de osso inquieto. Os seus olhos brilharam com incredulidade. Estamos tramados. Evoluiu para um boss de terceira transformação. O general de osso emitia uma luz branca ofuscante por todo o corpo, como uma segunda lua cheia, iluminando dezenas de quilômetros em redor. Nos seus ossos brancos e lisos, começou a aparecer lentamente uma camada de pele e carne. A pele cor de sangue era aterradora. Esta cena chocou todos os presentes. Ao ver isto, a minha expressão tornou-se séria, sentindo uma pressão enorme. O corpo do general de osso já não tinha ossos visíveis, substituídos por tecido vermelho. Parecia uma pessoa esfolada, uma visão extremamente assustadora. O Jiang Dongming franziu o sobrolho, algo confuso. Por que não tem pele? Em teoria, depois de o general de osso evoluir para a terceira transformação, deveria tornar-se um gigante azul de 100 metros de altura. Mas à sua frente estava um gigante vermelho de carne e sangue. No mesmo instante pensou numa possibilidade. Será que não evoluiu completamente? Evoluiu apenas a metade, ficando a meio passo da terceira transformação. Ao pensar nisto, os olhos do Jiang Dongming brilharam e ele bateu uma palma. É isso mesmo. Atingir a terceira transformação é extremamente difícil. Não é algo que se consiga alcançar assim sem mais nem menos. Até os humanos precisam de itens específicos para atingir a terceira transformação. Os monstros ainda mais. Ele não tem o item, por isso não conseguiu atingir verdadeiramente a terceira transformação. Ficou apenas a meio passo. Mas, o Jiang Dongming continuava a suspirar. Embora o general de osso só tenha evoluído a metade, o poder que ele possui já ultrapassa em muito a segunda transformação. Mesmo que se use o sacrifício, nem pensar em feri-lo. Estar a meio passo da terceira transformação aumentou seus atributos em muito. Força, velocidade, agilidade, tudo melhorou drasticamente. Até a sua vida, que estava quase no fim, recuperou totalmente. Isto fez com que todo o meu esforço anterior se tornasse inútil. As pernas do Lin Kong cederam e ele caiu por terra sem controlo. Meu Deus, como é que podemos ter tanto azar? Ele evoluiu mesmo. Ali o Huyan tinha uma expressão de desespero. O seu rosto estava pálido e ela olhava fixamente, sem conseguir dizer uma palavra. A Sophie, assustada e com o rosto pálido, puxou timidamente a ponta da roupa do Jiang Dongming. Avô Jiang, acha que o deus da espada consegue vencê-lo? A expressão do Jiang Dongming era séria. É difícil dizer. Embora o general de osso não tenha atingido completamente a terceira transformação, já lá tem um pé. Está muito para além do que se pode comparar com a segunda transformação. O deus da espada, embora seja forte, está apenas no nível da segunda transformação. Receio que não seja rival para ele. Ao ouvir isto, a Sophie sentiu-se um pouco desesperada, olhando para mim no céu com um ar suplicante.
Será que vamos morrer aqui? Ao mesmo tempo, embora eu também estivesse com uma expressão séria, não demonstrei grande preocupação. Nunca esperei que o General de Osso evoluísse a meio do combate, mas isso também despertou em mim uma vontade de lutar infindável. Lutar contra um adversário de nível quase de terceira transformação era algo com que sempre sonhei. Imediatamente, usei todas as minhas habilidades no máximo. A dança demoníaca da espada foi ajustada para a potência máxima. A minha própria energia expandiu-se para um nível incomparável. O General de Osso olhava para mim friamente, como se estivesse a olhar para uma formiga. Embora ele ainda não tenha alcançado a terceira classe, também não é alguém que um tipo de segunda classe como ele possa igualar. O General de Ossos empunhou uma espada de quase 100 metros e golpeou-me diretamente. Este golpe, capaz de fender montanhas e rasgar a terra, era imparável. Ergui a minha espada e resisti com todas as minhas forças. Infelizmente o golpe era tão poderoso e pesado que me enterrou no chão. O solo tremeu violentamente e partiu-se em dois, abrindo uma fenda com mais de 1000 metros. Ao ver isto, Jiang Dongmin ficou instantaneamente pálido. Aquele golpe destruiu todas as suas ilusões. O deus da espada, embora forte, não consegue lutar contra adversários de classe superior. Não só está dezenas de níveis abaixo do boss, como também enfrenta um boss que está prestes a atingir a terceira classe. Parece que desta vez não temos escapatória. Nesse momento, debaixo da terra, senti como se todos os meus ossos estivessem a partir-se. Foi a primeira vez que sofri um golpe tão devastador. Com esforço, levantei-me e subi aos céus novamente. Ao ver a minha silhueta aparecer, o coração de Sophie ficou em suspenso. O deus da espada ainda não morreu, ele ainda pode lutar. Usei novamente o retorno das 1000 espadas. Toda a energia se concentrou, formando uma espada gigante de 100 metros. A energia que emanava era incrivelmente violenta. Os lacaios ao redor não aguentaram e foram instantaneamente reduzidos a cinzas. Se as pessoas lá embaixo não tivessem o escudo mágico de Jiang Dongmin a protegê-las, provavelmente teriam sido feridas pela onda de choque. Controlei esta espada gigante e investi a toda velocidade contra o boss. O General de Ossos soltou um riso frio e desdenhoso. Ele ergueu a sua longa espada e chocou de frente com a minha espada gigante. As duas forças poderosas colidiram. Uma enorme explosão ocorreu, conosco no centro. Tudo num raio de 1000 metros foi varrido. Os lacaios mais próximos foram pulverizados, transformando-se em energia. A colisão das forças poderosas produziu uma luz ofuscante. Lá embaixo eles semicerravam os olhos, ao observar a batalha através do escudo. O coração de Sophie estava cheio de preocupação e ela rezava por mim, nervosa. Enquanto isso, Liu Huyan, exausta pelo medo da morte, gritava freneticamente para cima. Shen, tens de ganhar. Eu não quero morrer aqui. Juro que se sair daqui, caso-me contigo. Ao ver isto, Lin Kong lançou um olhar furioso a Liu Huyan. Sentiu uma profunda aversão por aquela vira-casacas. Ele não conseguia perceber como a família Lin se envolveu com a família Han. Mas, no momento, a batalha do seu irmão era o mais importante. Era uma questão de vida ou de morte para eles. No entanto, naquele momento, eu já tinha atingido o meu limite e estava a perder as forças. Mesmo com os bônus de várias habilidades, ainda havia uma enorme diferença para um boss que estava quase na terceira classe. Por outro lado, o General de Ossos continuava à vontade, como se uma fonte inesgotável de energia o sustentasse, sem mostrar qualquer sinal de fraqueza. No final, o choque das duas poderosas energias terminou com a minha derrota. Fui projetado pelo ar como um balão a esvaziar-se. Aterrei com força numa colina, o General de Ossos arfava pesadamente, apesar de ter vencido a batalha, também tinha consumido a maior parte da sua energia. Ele olhava para mim com um choque evidente nos olhos. Não esperava encontrar um inimigo tão poderoso, capaz de o enfrentar, a ele que estava prestes a atingir a terceira classe, sendo apenas de segunda classe. Ao pensar nisto, um brilho impiedoso passou pelos olhos do General de Ossos. Esta pessoa não podia de forma alguma ser deixada viva. Se lhe permitisse ficar mais forte no futuro, a sua própria morte seria certa. Então, começou a caminhar na minha direção, passo a passo, preparando-se para me devorar e eliminar problemas futuros. Jiang Dongmin deu um sorriso amargo e suspirou. Ainda assim, perdemos. Embora eu já tenha vivido o suficiente para conseguir encarar a morte com serenidade, se lamento ter trazido a Sophie até aqui. Tão jovem, e agora vai morrer neste lugar. Originalmente, o destino deles não era aqui, mas sim outro lugar. Apenas passaram pelo Vale dos Ossos Brancos e ouviram dizer que o General de Ossos podia largar itens de mago. Sophie teve o capricho de vir matar monstros. Jiang Dongmin pensou que conseguiria derrotar o boss facilmente, mas enganou-se, e ainda arrastou a vida de um inocente. Nesse momento, o General de Ossos agarrou-me a mim que estava gravemente ferido, e abriu a sua boca enorme, preparando-se para me engolir. Ao ver esta cena, Sophie gritou desesperadamente. Não, no entanto, eu já não tinha forças para resistir. Apenas podia ver, impotente, enquanto era engolido por ele. Mas, de repente, uma voz soou nos meus ouvidos. Deseja aprender a técnica da espada pesada? Nesse momento, o meu corpo não se conseguia mover.
Ao ouvir aquela frase, disse aprender sem qualquer hesitação. Jing, classe oculta imortal da espada ativada e passiva intenção de espada infinita acionada. A técnica da espada pesada evolui para um golpe fatal. Efeito ativo, movimento mortal. Model. Quando é ativada, mata silenciosamente todos os inimigos num raio de 10 metros. Apesar de a minha consciência estar turva, eu consegui ouvir estas palavras com toda a clareza. É obviamente uma habilidade de assassinato. No entanto, tem desvantagens e um alcance limitado. Vendo o boss a aproximar-se cada vez mais, tomei uma decisão. Preparei-me para lhe desferir um golpe fatal quando estivesse mais perto. Apanhar o boss de surpresa. Nesse momento, Lin Kong tremia por todo lado ao observar a cena. O seu próprio irmão ia ser devorado pela besta demoníaca bem à sua frente, e ele não podia fazer nada. Apesar de invejar a força e a habilidade do irmão, no fim de contas, eram família. Num momento de crise, os laços de sangue falam mais alto que tudo. Liu Huyan gritava e chorava histericamente. O medo da morte fê-la entrar em colapso. Alguém me salve. Depressa alguém. Quem me conseguir salvar daqui, eu caso com ele. Sophie puxava freneticamente a manga de Jiang Dongmin, o seu rostinho muito aflito. Avô Jiang, por favor, salve-o. Jiang Dongmin abanou a cabeça amargamente. Não adianta. Há demasiados soldados esqueleto à volta. Se eu atacar, o escudo desaparecerá. Num instante seremos esmagados pelos soldados esqueleto e não terei tempo de agir. Então vamos simplesmente ficar a vê-lo morrer? Sophie estava tão aflita que as lágrimas estavam prestes a cair. Ao ouvir isto, um olhar determinado surgiu nos olhos de Jiang Dongmin. Suspiro. Não há outra solução. Parece que terei de usar o sacrifício novamente. A responsabilidade por esta catástrofe é minha, não há razão para envolver inocentes. Se alguém tem de morrer, que seja eu. Dito isto, o corpo de Jiang Dongmin voltou a ser envolvido por chamas. Ele já estava decidido a morrer, preparado para perecer aqui. Mas, de repente, um barulho enorme ao longe atraiu a atenção deles. Viram o general esqueleto cair de repente no chão, sem saberem por quê. A sua morte foi horrível. O corpo separado da cabeça. Eu, com dificuldade, levantei-me. Olhei para o general esqueleto morto e fiquei chocado com o poder da minha nova habilidade. Há pouco, no momento em que ia ser devorado pelo boss, ativei o corte na garganta. Uma energia de espada incrivelmente afiada apareceu silenciosamente no pescoço do boss. Boss não deu por nada, nem imaginava que o perigo se aproximava sorrateiramente. Foi abatido sem qualquer resistência. Não pude deixar de suspirar de alívio, por ter obtido este livro de habilidades antes. Caso contrário, teria mesmo perecido aqui. Embora o corte na garganta seja uma boa habilidade, mata silenciosamente. Mas o seu alcance é um pouco reduzido. Todos observavam a cena, chocados. Olharam uns para os outros, sem perceber o que tinha acontecido. Foi aquele jovem que fez isto? Mas não o vi fazer nada. Como é que isto aconteceu? Será que há mais alguém a ajudar-nos? Jiang Dongmin estava completamente perplexo e inseguro. Será que o jovem ainda tinha um trunfo na manga? Com a morte do general esqueleto, os soldados à volta recuaram como uma maré. Levantei-me com dificuldade e olhei para o equipamento colorido que o boss deixou cair. O equipamento de um boss de segunda classe de nível máximo é extremamente valioso. Havia todo tipo de equipamento colorido, e o mais baixo era de nível azul. O que mais me entusiasmou foi um item especial de cor roxa. Era o objeto que eu tanto desejava. O coração da espada. Feliz. Guardei-o imediatamente no meu inventário. Também recolhi todo o outro equipamento que estava por ali. Este coração da espada é de grande importância para mim. As minhas habilidades já são de um nível destrutivo. Depois de evoluir e melhorar, o dano será ainda mais inimaginável. Embaixo, Jiang Dongmin juntou os punhos em sinal de respeito. Com uma expressão de respeito, gritou para o céu. Muito obrigado, jovem, por nos teres salvo a vida. Este velho está a ficar senil, não reconheci que o jovem é o famoso deus da espada. A família Aolai irá certamente recompensá-lo devidamente. Jiang Dongmin estava a ser completamente sincero. Afinal, todos sentem um respeito profundo pelos mais fortes. Se não fosse por mim, eles teriam 90% de probabilidade de morrer aqui. Sophie olhou para mim com um rosto cheio de admiração e sorriu docemente. Obrigada, deus da espada, por me teres salvo a vida. Quanto a Lin Kong e Liu Huyan, limitaram-se a olhar para mim fixamente sem dizer uma palavra. Quem sabe o que lhes ia na cabeça. Lancei-lhes um olhar, e não disse nada. Salvei-os simplesmente porque os encontrei por acaso. Lancei-lhes um olhar e não disse nada. Salvei-os simplesmente porque os encontrei por acaso. Além disso, a Sophie deu-me um mapa, por isso isto serve para retribuir esse favor. Não é preciso. Obrigado pelo vosso mapa. Se o destino quiser, voltaremos a encontrar-nos. Assim que terminei de falar, parti na minha espada, tão rápido que ninguém conseguiu reagir. Depois de eu partir, a Sophie desviou o olhar e encarou friamente a Liu Huyan. Lin Kong, leva daqui e desaparece. A Sophie não se iria esquecer. Ponto do que a Liu Huyan tinha dito sobre o Jiang Dongmin no momento crítico, e o Lin Kong também já não suportava aquela mulher há muito tempo.
Ela não passa de um fardo. Estar com ela ia tirar-me 2 anos de vida. Ele já tinha decidido que ia anular o noivado assim que voltasse. Peço desculpa, jovem mestra. Levo-a já daqui. De seguida, caminhou na direção da Liu Huyan com uma expressão sombria, indiferente aos seus protestos e lamúrias. Depois de o Lin Kong levar a Liu Huyan, a Su Fei olhou para o Jiang Dongmin. Ancião Jiang, vamos despachar-nos. As coisas no domínio do Triângulo do Diabo devem estar prestes a começar. Entretanto, depois de deixar o Vale dos Ossos Brancos, cheguei a um lugar deserto. Sentei-me e, à luz da lua, examinei o coração da espada que tinha na mão, preparando-me para o fundir. É preciso saber que os itens exclusivos de classe são valiosíssimos, mesmo sendo a classe de espadachim muito rara. Bonto, seus itens exclusivos também são de um valor incalculável. Toda a gente sabe que a classe de espadachim é um monstro devorador de ouro, que precisa de ser construída com montanhas de dinheiro. E os itens exclusivos de classe são uma despesa enorme. Apenas as facções de topo conseguem treinar um espadachim poderoso e competente. Um profissional com um item exclusivo é muitas vezes mais forte do que outros da mesma classe. Com isto, pode-se dizer que é invencível contra os da sua classe. Depois de refinar o coração da espada, abri o meu painel de atributos. Personagem, Lin Chen. Classe, espadachim, segunda classe. Nível, 60. Vigor, 300/300. Força, 250/250. Sabedoria, 120/120. Agilidade, 110/110. Habilidades. Retorno das 10.000 espadas à origem, intenção da espada das 10 direções, arte de controlo da espada. Postura da espada infinita, dança selvagem do demônio da espada, uma espada sela a garganta. A intenção da espada infinita subiu para o nível 2. Compreendi o significado profundo do caminho da espada, coração da espada. Compreender o coração da espada, aumenta o dano das habilidades do caminho da espada e a penetração de armadura em 20%. Olhei para os meus atributos, chocado. Depois de refinar o coração da espada, não esperava que todos os meus atributos tivessem duplicado, aumentaram para o dobro. Não admira que os itens exclusivos de classe sejam tão cobiçados. A razão está aqui. Ao mesmo nível, os atributos são 2 vezes mais fortes que os dos outros. Senti como se os meus canais de energia se tivessem aberto. Uma força incomparável circulava dentro de mim. Este poder aumentou diretamente o meu cultivo em 10 níveis, tornando-me um guerreiro de segunda classe de nível 50. Fiquei novamente em choque. Não esperava que os itens exclusivos de classe também tivessem a capacidade de aumentar o cultivo, tornando tudo muito mais fácil para os profissionais. Quanto mais alto o reino, mais difícil é progredir. Um único item consegue aumentar 10 níveis. É por isso que os itens exclusivos de classe são tão disputados. Mas o que mais me surpreendeu foi que a intenção da espada infinita também subiu de nível. Como é que uma passiva pode subir de nível? Mas rapidamente percebi o que tinha acontecido. Eu tinha estado a usar a habilidade passiva constantemente. Nesta viagem à Floresta das Sombras Fantasma, derrotei 4 bosses diretamente. A cada utilização, a intenção da espada infinita acumulava uma grande quantidade de experiência. A cada utilização, tornava-se mais fluida e fácil de controlar. E agora, tinha acabado de absorver o item exclusivo de classe. Isso levou a passiva a um ponto crítico e permitiu-lhe avançar. O mais surpreendente é que também compreendi um significado profundo do coração da espada. Não só aumenta o ataque como também concede penetração de armadura. Canalizei a minha energia e várias auras de espada brancas apareceram imediatamente à minha volta. O controlo era tão flexível e livre, que podia fazer o que quisesse com elas, como se fossem uma extensão do meu próprio corpo. De seguida, com um leve aceno, uma aura de espada disparou e cortou uma grande árvore a meio. A aura da espada era incrivelmente afiada e poderosa. Ao ver isto, senti uma enorme excitação. Este significado profundo é mesmo incrível. Aumenta o dano do caminho da espada e ainda ignora 20% da armadura. O dano das minhas habilidades já era assustador, e com este bônus, que boss conseguiria aguentar os meus ataques? Além disso, com um controle mais flexível da aura da espada, ao usar habilidades de dano em área como o retorno das 10.000 espadas à origem. Consigo executá-las quase instantaneamente com um único pensamento. A eficiência em combate aumentou drasticamente. Enquanto os outros ainda estão a fazer selos com as mãos e a recitar encantamentos presos na animação da habilidade, a minha já lhes acertou em cheio. O coração da espada aumentou a minha força geral em mais de metade. De seguida, comecei a pensar onde poderia subir de nível mais rapidamente. Ao abrir o mapa que o Jiang Dongmin me tinha dado, o meu olhar fixou-se instantaneamente num lugar. Era o centro da Floresta das Sombras Fantasma, o domínio do Triângulo do Diabo. A forma mais rápida de subir de nível é treinar em provações de vida ou morte. Aquele é o ponto central da periferia da Floresta da Sombra Fantasma.
O mais poderoso lá dentro é um boss quase a atingir a terceira classe, o Espírito Maligno Flamejante. Ele é o mais forte abaixo dos bosses de terceira classe. É impossível derrotar um boss deste sozinho, ou com a força de um pequeno grupo. A única forma é reunir várias famílias. Ou, unir as forças de várias guildas para ter uma hipótese de o vencer. Se eu matar todas as bestas mágicas que lá existem, devo conseguir atingir o nível máximo. De imediato, voei na minha espada em direção à região do Triângulo do Diabo. Durante todo o caminho, apressei-me a viajar. Ao passar por áreas com bosses, aproveitava para os eliminar, e o meu nível subiu para 60 da segunda classe. No entanto, não senti qualquer alegria. Pelo contrário, abanei a cabeça várias vezes. Ainda só estou na segunda classe, e a velocidade de subida de nível é incrivelmente lenta. Mais para frente nem quero imaginar o quão lenta será a progressão. As bestas mágicas nas áreas dos bosses que eliminei pelo caminho já ultrapassam as 10.000. E a experiência dessas mais de 10.000 bestas mágicas só me deu 10 níveis. Não é de admirar que a maioria das pessoas fique presa na segunda classe a vida toda, sem conseguir progredir. É que a velocidade de progressão é demasiado lenta. Passa-se a vida inteira e fica-se preso na segunda classe. Por um lado, é difícil matar monstros, e por outro, a experiência é pouca. Apenas as fações de elite conseguem formar os mais fortes. Pessoas comuns nem podem sonhar em tornarem-se fortes, até para os jogadores mais dedicados é difícil. Isto faz-me sentir muito sortudo por o meu talento desperto ser de amplificação e dano em área. Consigo aniquilar bosses e os seus lacaios com facilidade. Se não, se tivesse de os matar um a um, podia esquecer a ideia de subir de nível. E é por isto que os magos são tão cobiçados no mundo, porque os seus ataques causam dano em área e limpam os mapas de monstros muito rapidamente. Ao pensar nisto, não consegui evitar rir do meu próprio talento poderoso. Ter um grande talento é realmente a base para o sucesso. Mas, nesse momento, uma voz hostil chegou aos meus ouvidos. Ei, de que é que te estás a rir? Quem falava era um homem gordo de pele clara, que me olhava fixamente com uma expressão nada amigável. Ele estava atrás de mim, e presumiu que eu me estava a rir dele. Respondi calmamente. Não é nada, apenas me lembrei de algo engraçado. Em seguida, avaliei o ambiente onde me encontrava. Este era um simples posto de trocas na periferia da região do Triângulo do Diabo. Estava apinhado de gente, e as vozes dos vários leilões ecoavam sem parar. O lugar chamava-se Mercado do Diabo, e tinha sido criado em conjunto por várias fações. Servia para dar um lugar aos aventureiros da Floresta da Sombra Fantasma. Depois de inspecionar, olhei para os meus 4 companheiros de equipa. Quando cheguei à região do Triângulo do Diabo por causa de certas coisas, juntei-me a uma pequena equipa. Este homem gordo é um dos meus companheiros de equipa. Chama-se Deng Ze. Ele olhava para mim com uma expressão curiosa. Perante a sua insistência, encolhi os ombros, impotente, indicando que não era mesmo nada. Este gordo é boa pessoa em tudo, exceto por ser um pouco falador. Quando começa a falar, não consegue parar. Mas não se deixe enganar pelo facto de ele ser gordo. Ele também é um perito de nível 40 da segunda classe. A sua classe é também a de um guerreiro tanque muito poderoso. Ele também é um perito de nível 40 da segunda classe. A sua classe é também a de um guerreiro tanque muito poderoso. Os guerreiros tanque têm uma vantagem. Têm muita vida e aguentam muito tempo. Basta ele ficar ali parado sem sequer atacar, para desgastar os inimigos até a morte. Eles não conseguem fazer-lhe moça. Deng Ze é um otimista e tem uma ótima personalidade. Até que eu gostava de passar tempo com ele. Nesse momento, um guerreiro de constituição robusta aproximou-se. De que vocês os dois estão a conversar? O guerreiro alto e imponente, também membro da equipa, chamava-se Jin Hui. Ele usava uma armadura de placas prateada de estilo medieval. Com um escudo na mão esquerda e uma lança na direita, tinha um ar imponente e dominador. Deng Ze olhou para Jin Hui com um tique no rosto. Lá vens tu outra vez exibir esse teu equipamento. Jin Hui sorriu de orelha a orelha. Como adivinhaste? Disse ele enquanto colocava o escudo e a lança à frente dos dois. Deixem-me mostrar-vos o que é bom. Este escudo da luz é equipamento de classe platina da segunda classe. E esta lança da luz também é de classe platina. E esta minha armadura também é equipamento de classe platina. Jin Hui deu umas palmadas na sua armadura prateada, com uma cara cheia de orgulho. A expressão de Deng Ze era de puro desespero. Meu caro, já disseste isso 10.000 vezes. Já me doem os ouvidos de tanto te ouvir. Eu sorri e abanei a cabeça. O Jin Hui era mesmo uma figura. Adorava exibir o seu equipamento de platina a toda a gente que encontrava, como se tivesse medo que alguém não soubesse. De repente, uma voz soou ao longe. Jin Hui, estás outra vez a exibir o teu equipamento, não é? 2 silhuetas deslumbrantes surgiram das profundezas do mercado. A líder era uma mulher com cerca de 30 anos. Apesar de ter um sorriso no rosto, a aura gélida que emanava dela afastava qualquer um que se tentasse aproximar. Às suas costas carregava uma imponente espada de gelo que paralisava a alma. Atrás dela, uma rapariga de manto segurava um cajado de mago.
A jovem tinha um ar teimoso e arrogante, e olhava para mim e para o Deng Ze com extremo desdém. Elas as duas eram as peças finais da equipa. A mulher, com uma grande lâmina nas costas, chamava-se Zhao Qiuhan. Era professora da segunda transição na Academia dos Profissionais da cidade, uma conhecida universidade de artes marciais. Classificada entre as 100 melhores do país, era uma instituição de grande prestígio. A Academia dos Profissionais era uma conhecida universidade de artes marciais da cidade. Classificada entre as 100 melhores do país, era uma instituição de grande prestígio. A jovem atrás de Zhao Qiuhan chamava-se Jiang Miao. Era uma estudante genial da Academia dos Profissionais e aluna de Zhao Qiuhan. Sendo tão jovem, já tinha atingido o nível da segunda transição. Eu já tinha reparado no desdém no olhar de Jiang Miao. Apenas sorri e não disse nada. Compreendo que os gênios são todos orgulhosos e arrogantes. Tratam toda a gente da mesma maneira. Zhao Qiuhan aproximou-se e olhou para mim e para o Deng Ze, com um ar de apreço. Nós os dois não éramos muito mais velhos que a Jiang Miao. Tendo alcançado o domínio da segunda transição tão jovens, despertou imediatamente em Zhao Qiuhan o seu instinto para recrutar talentos. Lin Deng tem interesse em vir comigo? Garanto que entram na Academia dos Profissionais. A oferta de Zhao Qiuhan era extremamente generosa. Todos os anos, inúmeros estudantes tentavam entrar na Academia dos Profissionais, mas a maioria era rejeitada. Força, talento e mentalidade eram todos critérios de avaliação. Pouquíssimos conseguiam entrar na academia. Mas o meu objetivo era entrar na Academia Militar Sagrada da Federação, por isso arranjei uma desculpa qualquer para iludir. Obrigado, Sra. Zhao, mas tenho de ganhar a vida. Tenho uma família para sustentar, não tenho tempo para estudar. Deng Ze também recusou a oferta de Zhao Qiuhan, dizendo que preferia a liberdade e que viver sem restrições era o melhor para ele. Agradeço a sua amabilidade, Sra. Zhao. Zhao Qiuhan abanou a cabeça, desapontada. Dois jovens tão promissores tinham-na rejeitado. Era um desperdício de tanto talento. Por isso, mudou de assunto e começou a falar sobre a próxima ação. Desta vez, fomos designados para o exército do flanco sob o comando do grupo Huangfu. A recompensa é um conjunto de equipamento de platina para cada um. Tem alguma objeção? Zhao Qiuhan olhou para os três. Ao ouvir aquilo, os olhos de Deng Ze brilharam e ele acenou imediatamente, indicando que não tinha objeções. Afinal, um conjunto de equipamento de platina era muito valioso. Muitos guerreiros da primeira transição, mesmo depois de subirem de nível, continuavam a usar equipamento da primeira transição. Além disso, a probabilidade de obter equipamento já era baixa, e era preciso entrar constantemente em reinos secretos para o conseguir. Mas o risco era enorme, um descuido podia significar a morte, e aí o esforço não compensaria. Por isso, o equipamento era algo muito cobiçado. Alguns guerreiros mais fortes dedicavam-se a derrotar monstros de baixo nível para vender o equipamento que estes deixavam. O próprio Deng Ze usava uma peça de equipamento de platina da primeira transição, e ainda por cima era defeituosa. Jinhui andava sempre a exibir-se para ele, o que fazia Deng Ze ranger os dentes de raiva e desejar também um conjunto. Jinhui, por sua vez, acenou com a cabeça, indiferente. Ele já tinha um conjunto completo de equipamento de platina. Mais um serviria para vender. Eu também acenei com a cabeça, sem me opor. O meu objetivo não era o equipamento de platina, mas sim subir de nível. Equipamento de platina não era nada de especial para mim. Havia uma razão para eu me ter juntado à equipe de Zhao Qiuhan. Quando cheguei à região do Triângulo do Diabo, percebi que algo não estava certo. Estava a ser planeada uma operação em grande escala. O boss de topo da segunda transição, o espírito maligno das chamas, estava na mira de alguém. Na verdade, estava na mira de um grupo de pessoas. Várias grandes corporações e guildas lideradas pelo grupo Huangfu iam organizar um ataque em grupo para caçar este boss de topo da segunda transição. Estas fações tinham um estilo extremamente dominador e bloquearam diretamente toda a região do Triângulo do Diabo. A entrada era proibida sem a sua permissão. Eu tencionava forçar a entrada, mas descobri que havia vários guerreiros de nível da terceira transição a guardar o local. Desisti imediatamente da ideia e decidi juntar-me a uma equipa para me infiltrar. De momento, não tenho confiança para enfrentar guerreiros da terceira transição. Afinal, há um reino inteiro de diferença. Mesmo as minhas habilidades de que mais me orgulho poderiam não lhes causar qualquer dano. Ao atingir a terceira transição, os atributos sofrem um salto qualitativo, muito para além do que a segunda transição pode igualar. Tenciono agir diretamente quando chegar à altura e atacar no momento certo, como um predador à espreita. Passar a perna a todas as grandes fações e arrebatar o fruto da vitória final. Vendo que todos concordavam, Zhao Qiuhan sorriu com satisfação. Então, vamos andando. Preparem-se para entrar na região do Triângulo do Diabo e juntarmos-nos ao exército do flanco. Dito isto, Zhao Qiuhan foi a primeira a caminhar em direção à região do Triângulo do Diabo para se juntarem ao exército do flanco. Dito isto, Zhao Qiuhan foi a primeira a caminhar em direção à região do Triângulo do Diabo. Os outros seguiram-na. As profundezas da Floresta das Sombras Fantasmas eram desoladas e estéreis, sem árvores. Chamas negras ardiam sobre a terra. E tinham um efeito de queimadura que reduzia continuamente os pontos de vida.
Apenas pessoas do nível da segunda transição conseguiam permanecer aqui ilesas. A Zhao Qiuhan explicou que isto costumava ser uma floresta, mas depois da chegada dos espíritos malignos das chamas, ficou assim. Ela tem um grande interesse em mim, sem disfarçar minimamente o olhar de admiração. Ao ouvir isto fiquei surpreendido. Afinal, este reino secreto misto foi criado artificialmente e não existia desde o início. Depois de passarem o bloqueio e entrarem no domínio do Triângulo do Diabo, o grupo postou-se no cume de uma montanha. Olhando para baixo, só se viam olhos vermelhos, como fantasmas escondidos na escuridão. Aqueles fantasmas eram na verdade os demônios únicos do domínio do Triângulo do Diabo, os espíritos demoníacos. Cada um deles possuía a força aterradora da segunda transformação. Os seus corpos ardiam em chamas negras. Possuem magia de duplo atributo, escuridão e fogo. O atributo de escuridão confere-lhes imortalidade. Se não forem completamente aniquilados, podem recuperar-se continuamente e voltar a lutar. A magia de fogo dá-lhes um poder de dano avassalador. As duas habilidades dos espíritos demoníacos tornam a força de cada um deles infinitamente próxima à do General de Ossos anterior. E o que é ainda mais assustador é que os espíritos demoníacos no domínio do Triângulo do Diabo são incontáveis, como se fossem infinitos. Estavam apinhados uns contra os outros. Até onde a vista alcançava, só se viam espíritos demoníacos. A Jiang Miao reparou na minha expressão e disse com um olhar desdenhoso: "Ficaste com medo? Ela é uma feiticeira do elemento fogo. Veste um longo manto vermelho fogo e segura uma varinha mágica." Lancei-lhe um olhar. Olhando de perto, a mulher até que tinha sua beleza. Pele clara, rosto bonito, e o cabelo escuro caía-lhe pela cintura. Mas o seu feitio é verdadeiramente insuportável. Pele clara, rosto bonito, e o cabelo escuro caía-lhe pela cintura. Mas o seu feitio é verdadeiramente insuportável. Ignorei a miúda, não querendo descer ao seu nível. Deve ter sido mimada pela família e não conhece os perigos do mundo lá fora. Não vale a pena discutir com ela agora, alguém acabará por lhe dar uma lição. A Jiang Miao, ao ver que eu não dizia nada, presumiu que isso confirmava o que ela pensava. O desdém no seu olhar tornou-se ainda mais intenso. Ela não parava de se queixar do porquê de o professor nos ter recrutado, a mim e ao Deng Ze. 2 tanques e um espadachim inútil. O Deng Ze ainda se safa, consegue aguentar o dano, mas eu, que préstimo tenho? Toda a gente sabe que espadachim é a pior classe de todas, ninguém a leva a sério. Pouca vida, pouco ataque, não aguenta um golpe. Pra que serve? Como é que o professor sequer pensou em recrutar este miúdo pra academia? O mais irritante é que estes 2 tipos ainda por cima recusaram, como se fossem eles que não achassem a academia boa o suficiente. Que ódio. A Jiang Miao, com uma expressão indignada, afastou-se para um lado, não querendo ficar perto de nós. O Deng Ze parecia ter sentimentos especiais pela Jiang Miao. Aproximou a boca do meu ouvido e sussurrou: "Não ligues a esta miúda. Ela não tem má intenção, só é um bocado arrogante e nunca levou uma lição da vida." Ao ouvir isto, semicerrei os olhos e perguntei: "Gostas dela? Estás sempre a defendê-la?" O rosto gordo de Deng Ze ficou vermelho e ele negou apressadamente, mas os seus olhos não paravam de olhar na direção de Jiang Miao. Tossiu levemente, deu-me uma palmada no ombro e disse: "Olha meu, não leves a mal o que vou dizer. Ponto, mas tu sabes que a reputação dos espadachins não é das melhores. Eu ainda me safo por ser um tanque com muita vida, aguento bem a pancada. Quando a luta começar, não te atires para a frente como um tonto. Fica lá atrás a fingir que fazes alguma coisa, só para te safares. A vida é o mais importante." O Deng Ze disse isto com um ar de quem já passou por muito. Embora suas palavras fossem um pouco duras, ele estava genuinamente preocupado comigo. O Deng Ze sorriu astutamente e disse: "Quando a luta começar, deixamos aquele brutamontes do Jin Hui ir à frente. Tu e eu ficamos para trás a fazer número." Ao ouvir isto, sorri. Este gordo parece ingênuo, mas é muito mais esperto do que os outros. A Jiang Miao, que estava perto, ouviu a nossa conversa. Sentiu ainda mais nojo e desdém e começou imediatamente a troçar de nós. 2 homens, que cobardes. Tão inúteis, um homem feito, tão piegas e indeciso, não é um verdadeiro homem. Eu e o Deng Ze sorrimos e ignoramo-la. O que esta miúda percebe? No mundo real sobreviver é o mais importante. Nesse momento, a Zhao Qiuhan, que estava ao lado, recebeu uma mensagem e a sua expressão tornou-se séria. Tinha recebido ordens para começarem a operação hoje mesmo. No segundo seguinte, uma multidão de vultos surgiu atrás deles. Eram tantos que o chão tremia. O Deng Ze olhou chocado para os recém-chegados. Então este é o poder das grandes fações. É uma legião de combatentes. Esta legião tem mais de 10.000 membros. Na vanguarda da legião estavam os soldados da classe guerreira, como cavaleiros e tanques. Eles formavam a linha da frente para absorver os ataques e liderar a defesa. Atrás deles, encontravam-se os combatentes de longo alcance, como magos, sacerdotes e arqueiros. A sua missão era atacar, curar, aplicar buffs e outras funções de apoio. A legião avançava lentamente como uma muralha humana.
a cena chocou profundamente os 5. Zhao Qiuhan não pôde deixar de exclamar. Como esperado de uma grande potência, a sua força é extraordinária. Com um poder como este, conquistar a região do Triângulo do Diabo é mais do que suficiente. Até o espírito maligno das chamas seria derrotado. Jinhui demorou a recompor-se, maravilhado em silêncio com o imenso poder do conglomerado. Um exército de mais de 10.000 guerreiros de primeiro avanço era algo raro, e a força de cada um deles era semelhante à sua, ou até superior. Além disso, para sua surpresa, todos eles usavam equipamento de platina. Jinhui soltou uma exclamação de espanto. O seu equipamento de platina, do qual tanto se orgulhava, não era nada para o conglomerado. Para eles, era algo banal. Deng Zé perguntou, não disseram que os guerreiros de terceiro avanço também participariam nesta batalha? Onde é que eles estão? Com uma expressão séria, Zhao Qiuhan olhou para o céu e respondeu, estão no céu. Ao olharem para cima, viram de fato várias silhuetas no céu. Não era possível distinguir os seus rostos. A aura que emanavam fazia-os parecer imensamente poderosos. Um relâmpago rasgou o céu, iluminando as suas figuras. Viam-se os seus rostos indiferentes, como monarcas a olhar de cima para o mundo. Estes eram os guerreiros de terceiro avanço. Com o olhar a arder, observei as figuras no céu. A presença opressiva dos guerreiros de terceiro avanço era esmagadora. Conseguem voar sem qualquer ajuda externa. E não se trata de uma habilidade específica. É porque a energia nos seus corpos atingiu um nível tal que consegue contrariar a gravidade e manter o corpo suspenso. Eu ainda preciso de uma habilidade para voar, mas eles conseguem voar livremente sem precisar de nenhuma. Essa capacidade é a manifestação do poder de um guerreiro de terceiro avanço, e a maior prova da sua força. Só os de terceiro avanço, ou superior, conseguem fazê-lo. No entanto, Zhao Qiuhan abanou a cabeça e disse-lhes: os guerreiros de terceiro avanço não vão intervir, embora pudessem derrotar facilmente os espíritos malignos. Devido à existência da regra suprema, não haverá drops de equipamento. Guerreiros de nível alto não recebem equipamento ao derrotar monstros de nível baixo. A não ser que derrotem uma besta demoníaca de nível boss. Se eles lutassem, haveria uma enorme perda econômica. É preciso ser do mesmo nível para se obter equipamento ao derrotar os espíritos malignos. Os de nível superior não conseguem. Ao ouvir isto, assenti em silêncio. Era a primeira vez que ouvia falar de uma regra assim. Parece que há certas regras que uma pessoa desconhece por completo. De seguida, Zhao Qiuhan preparou-se para levar o grupo para as tropas do flanco onde já se encontravam muitas pessoas. Viu-se que à volta da legião, havia mais duas formações, a ala esquerda e a ala direita. Os 5 foram colocados na equipa da ala esquerda. As duas alas eram responsáveis pela segurança dos flancos do exército. Na ala esquerda, já se tinham juntado mais de 1.000 pessoas. Em contraste com a legião disciplinada, as tropas da ala esquerda eram uma confusão ruidosa. Parecia um mercado, uma multidão desordeira. De repente, uma voz fria soou atrás do grupo de 5. Vocês são da ala esquerda ou da direita? O que estão aqui a fazer, barados? Despachem-se e juntem-se à vossa formação. Ao virarem-se, viram dezenas de pessoas a passar por ali. Um homem de meia idade, de manto negro, ao ver os 5 fora da formação, gritou-lhes friamente. No meio deste grupo, uma mulher estava rodeada por todos. Ela estava no centro, como se fosse o centro das atenções. Ao ser repreendido, Jinhui ficou furioso e preparou-se para responder à letra. Mas foi rapidamente agarrado por Zhao Qiuhan, que o avisou. Não arranjes problemas. A mulher que está no meio é a jovem senhora da família Wang Fu. Huang Fu Yue. Jinhui ficou chocado. Tinha estado prestes a cometer um erro grave. Ele, um mero plebeu, não podia de modo algum provocar uma grande potência. Ao seu lado, os olhos de Deng Zé brilhavam e ele quase se babava. Ele não tirava os olhos de Huang Fu Yue. Vendo que não diziam nada, o rosto do homem de manto negro tornou-se sombrio. Não me ouviram? São surdos, por acaso? Zhao Qiuhan deu um passo à frente e respondeu. Somos da ala esquerda. A expressão do homem de manto negro mudou de imediato. Ala esquerda? Então isso significa que estão sob as ordens da nossa família Wang Fu. Bando de inúteis, mexam-se e vão para a formação. O que estão aí a fazer parados? Ao ser chamado de inútil, até Zhao Qiuhan perdeu a paciência. O pessoal da família Huang Fu era demasiado prepotente. Estava a gozar com eles. De repente, a aura gélida das suas lâminas de gelo emanou dele. Todo seu corpo emitia uma aura gelada. Ao ver isto, o homem de manto negro deu um sorriso desdenhoso. Então, queres lutar? Um bando de inúteis. As dezenas de mestres da família Hami Fu estavam mal encarados. Encaravam ferozmente os 5, o combate era iminente.